Salve amigos e amigas, começando diretamente dos estúdios Pod7, mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele mais uma vez, Wesley Oiguchi. Não, tá ruim, vamos fazer de novo. Você tá com a mão mole, igual Não, você vai. falou pra mim. Não, faz a última, vai. Vai, Faz direito. faz perto do microfone, vamos lá, vai. É a quinta série, né? a quinta série já chegou. Tá bom. Pra quem A gente não, a gente edita depois. Pra quem tá bom. Eu boto Fred, põe um efeito nessa hora. Presente nossa convidada, por gentileza, Wesley. Kátia Chedid. Neuroeducadora? Posso ser assim? Como que é que... Educadora e especialista em neurociência. Ah, que legal. Já viu que o papo vai ser bom, a gente vai falar de educação, neurociência, então já vai dando aquele like, se inscrevendo no canal, porque tem muita história bacana aqui pra contar, um tema super atual e de relevância, certo? Certo. Deixa eu puxar pra você falar brevemente, porque você disse que tá abrindo um consultório, né? Isso. Já tá aberto? Vai abrir dia 27. Então até lá já tá. Tá aberto. Então você quer só apresentar o seu consultório, assim, depois a gente já resgata a parte, vamos dizer, física, pessoa física, não a jurídica. Depois a gente vai pra jurídica. Vamos Pode para o ser? CNPJ primeiro. Só pra gente, quem... quem começar a assistir, entender pra onde que vai caminhar, entender qual que é o assunto. Bom, estudo neurociência há mais de 30 anos e agora, saindo das escolas, do institucional, eu estou abrindo um consultório para ajudar aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, aqueles adolescentes, principalmente adolescentes, sabe? Que não sabem estudar, porque estudar, focar atenção e outras coisas a gente aprende. E a escola, os professores, eles não sabem que eles têm que ensinar. Então, chega um menino lá no Fundo 2, ensino médio, não sabe estudar, né? E às vezes o pessoal acha que é dificuldade de aprendizagem, por exemplo, e não é só que ele não aprendeu a estudar. Nossa. E aí eu quero ajudar. E aí, você sabia dessa de aprender a estudar? Não, eu fui por osmose. O pouco que eu aprendi foi... Já foi agora. A maioria do pessoal que se dá bem, assim, vai por osmose mesmo, aprende na raça, mas tem gente que não percebe qual é o esquema, qual é a estratégia que tem que usar, né? Mas isso sempre foi assim ou é mais nos tempos de hoje que você tem outros estímulos, assim, pra criança? Sempre foi assim. Só que os caras repetiam de ano e pronto. Era taxado, o cara é burro, é preguiçoso, é vagabundo, aquela coisa. Colocava num rótulo, mas não via o que era. Não. E sabe qual a curiosidade do episódio? Ela veio pela Bruna Pazanese. A Bruna do Trip. Pazanese. Ah, é? Indicação da Bruna? Bacana. A mochileira que tá lá na Bruna está do outro lado do mundo. Veio por ela. Legal. Ela vai ser isso provavelmente madrugada, né, do Brasil. Ela faz essa sacanagem. Eu sigo. É a Bruna do futuro. A Bruna do futuro vai assistir. Vai assistir. Ela vai assistir antes de todo mundo, então. Vai. Beijo, Bruna. Juízo aí, hein, mulher. Bom, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho como começou lá atrás, sua infância. A Kátia, a Kátia, onde nasceu... Como que é? Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Que eu já mas a gente vai pra como a sua família era e a sua educação, como foi sua infância, e a gente dá o seguimento na conversa. Bom, eu nasci em Porto Alegre e até os 5 anos eu morei em Porto Alegre. Depois eu tive uma vida meio nômade com meus pais. Morei em Santa Catarina, morei no Mato Grosso, morei no interior de São Paulo, voltei para Porto Alegre, voltei para São Paulo, então... Meu pai viajava muito a serviço, né? Então, a gente viajou junto. O que ele fazia? Ele trabalhava na Shell. Uhum. E a gente ia junto. Então, mais ou menos a gente ficava 2 anos em cada lugar. E era a sua família grande? Eu era mais velha, tinha a minha irmã do meio e meu irmão mais novo, 11 anos. De 5 em 5 anos... Eles tiveram um filho. Então, entendi. Então, tudo na família tinha um padrão. Era tinha de 2 em 2 anos, muda de 5 em 5 para ter filho. E outro padrão era voltar para Porto Alegre para a criança nascer. Então, os 3 nasceram em Porto Alegre. E ser colorado também era um padrão ou não? Não. A minha mãe era gremista, meu pai colorado, eu e minha irmã colorada e meu irmão gremista. Nossa, deu aquela misturada legal. Sua mãe era gremista? É, porque aí o menino pendeu pra mãe, né? Ficou com dó, né? Mas agora até que tá bem, né? Tá melhor que o Inter. É que ela falou aqui pra gente, né? Que ela gosta de futebol. Mas eu fico mais feliz quando o Grêmio perde do que quando o Inter ganha. Nossa. Só pra você ter uma ideia. Assim, caramba, que rancor. É numa coisa assim meio... Mas isso na neurociência... Isso a neurociência explica.
De algum Mas eu lugar. dava os parabéns pra minha mãe quando o Grêmio perdia, porque ela ficava feliz e aí eu dava os parabéns. Mas aí tem uma coisa que, assim, tem uma explicação. Você precisa aprender a tolerar. Aqueles começam Olha, vou inverte te ensinar a lidar com esse tipo de coisa, tá? Uma das poucas coisas que... Legal. E você, desde, sei lá, a infância e adolescência, tinha algum sinal de que você iria para esse caminho? Da educação? Da educação, Olha, eu queria ser médica a princípio, né? E aí depois eu descobri que as criancinhas que eu, porventura, iria cuidar poderiam morrer. Aí eu não gostei muito dessa história. E aí eu falei, não quero criança triste, doente e tal. É melhor tratar de criança feliz, alegre, ensinar, né? Consciente, né? Consciente, e o negócio do cérebro, acho que teve muito a ver com a minha irmã. Minha irmã teve um problema de saúde. Logo no nascimento, ela foi tirada com fórceps. E aí ela teve convulsões durante muito tempo da vida, tomou remédio. E eu tinha que ficar meio atenta a ela, sabe? E ela tinha convulsão, então na escola me chamavam quando ela tinha, à noite, tinha que socorrer, aquela coisa de ficar mais ligada nela. E ela tinha eles colocavam como dificuldade de aprendizagem. Mas, na verdade, hoje eu sei que faltou para ela alguém ensinar estratégias de aprendizagem, porque ela é uma mulher muito inteligente. Mas faltou ensinar alguma coisa para que ela fosse bem na escola, sabe? Assim, aquele traquejo, assim. Ela mora aqui em São Paulo? Ela mora em Porto Alegre. Meus 2 irmãos moram lá. Entendi. Eu vou puxar só uma pergunta rápida, por causa de um episódio que saiu aí agora há pouco tempo. Você consegue ter alguma opinião sobre cannabis? Então, eu conheço o Siddhartha Ribeiro, né, que fala muito de cannabis e a cannabis medicamentosa. Né, tem esse mesmo. toda uma explicação ali científica de que o uso dela é ok para muita coisa. Então, assim, eu não sou contra. E eu acho também que se fosse legalizada, talvez fosse melhor do que por exemplo, o álcool, que faz muito mal. Sim. Né? Então, mas aí você diz como uma droga ilícita, né? A droga lícita, ok, como medicamento. Sim. Né? Se a droga ilícita fosse regularizada, eu acho que em alguns casos poderia ser ok as pessoas usarem. Mas também, em outros casos, ela potencializa algumas coisas, né? De quem tem esquizofrenia, por exemplo. Pode dar ruim. Eu tô falando porque a gente teve um episódio aqui, assim, a gente ficou surpreso o tanto que a planta atende várias coisas maléficas para a pessoa. Ela ameniza e também como a planta praticamente é usada, ela acho que é usada 100%, né? Que era da parte têxtil até caule, asfalto. Raiz, o que sobra... Até asfalto. O que sobra do extrato, eles fazem outras coisas e tal. É completa o uso, né? Aquele meu filho que eu te falei que faz design, ele fez um design, eu não sei exatamente para onde era, mas era para uma loja que vendia produtos de cannabis legais. Legal, sim. Legalizados. Bacana. Quer puxar outra coisa aí que eu atravessei aí? Mas eu quero saber como entra a educação na sua vida, assim, como profissão. Então, aí quando eu vim para São Paulo, que foi minha penúltima parada, né? Eu estava com 15 para 16 anos, eu vim para o magistério, porque eu falei, vou fazer magistério e aí vejo o que eu vou fazer, né? Mas eu queria trabalhar com criança, eu gostava dessa coisa de... E eu sempre fui meio maternal com os meus irmãos, eu gosto de ajudar, sabe? Ensinar aquelas coisas. E aí eu fiz magistério aqui, fui para pedagogia, né? Aqui na PUC. Aí meus pais voltaram para Porto Alegre. Aí eu fui para lá, fiz URGS. Aí me apaixonei, porque eu tive aula com uns caras lá na URGS assim, que foram demais da conta, né? E aí depois voltei para cá e fui para a PUC de novo. Aí eu tive aula com o Paulo Freire, com o Mário Sérgio Cortella. E tive professores maravilhosos na PUC aqui. Então, só de destaque, né? Não tinha como não gostar, né? E eu gosto muito, né? Eu sou educadora, assim,
de natureza, eu acho. E aí eu acho que a coisa da medicina, da vontade, a neurociência deu conta, sabe? Mas já nessa época, já logo no finalzinho da formação, ou ainda demorou um tempo para... Para neurociência? É que logo no finalzinho, como eu sou velhinha, logo no finalzinho da formação não tinha neurociência ainda, ninguém falava disso, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu alfabetizava. Aí eu percebia que aquelas crianças que tinham uma hipotonia, que é aquela projeção de língua, assim, a língua mais projetada, sabe, mais molinha aqui, elas demoravam mais para se alfabetizar, tinham dificuldade de aprendizagem. Eu falava, gente, caramba, todo esse pessoal aí que tem, né, uma hipotonia demora mais. Porque tem uma relação, né? Aí eu mandei e-mail, na época não tinha mais nada, só e-mail mesmo. Mandei e-mail para um monte de gente, assim, faculdade, para saber se tinha alguma pesquisa, e o pessoal do HC aqui me respondeu, olha, tem uma pesquisa nos Estados Unidos com adolescentes que têm respiração oral e eles têm mais dificuldade de aprendizagem. Quer fazer uma pesquisa com a gente? Eu falei, vamos. Aí a gente fez com mais ou menos 300 crianças da escola que eu trabalhava e deu, né? Que tinha dificuldade de aprendizagem o respirador oral. E aí eu pensava assim, porque não oxigênio o cérebro direito. Não tinha nada a ver com oxigênio do cérebro, mas tinha a ver com neurociência, que era... elas não têm o sono reparador. Então, para você consolidar o que você aprendeu durante o dia, você tem que dormir bem. Você tem que ter todas as fases do sono. Quando você não dorme bem, e a criança com a respiradora oral não dorme bem, ela não consolidou o aprendizado. Então, você vê que, às vezes, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem é só o cara operar adenoide ou amígdala e respirar direitinho, que ele aprende. É isso. Já estou fazendo um paralelo já com... algumas situações dos tempos de hoje, né? E aí, assim, aí eu falei, bom, então é isso, né? Alguém tem que me explicar, além da pedagogia, porque a pedagogia não me dava todas as respostas. E aí eu comecei a procurar quem é que explica isso, né? Quem é que fala como o cérebro funciona. E, ao mesmo tempo, achei uma pessoa que chama Elvira Souza Lima, que fez Sorbonne e tal, virou minha amiga, e agora ela mora em Portugal. E ela falou, tem uma ciência começando, chama neurociência, tal, pesquisa como o cérebro aprende. Aí, nossa, gastei muito dinheiro trazendo o livro lá de fora, sabe? Porque aqui não tinha nada de neurociência. E aí foi amor à primeira vez. Você se apaixonou pelo tema e... porque assim, dentro da pedagogia, você tem o Piaget, Maria Montessori, todos eles têm alguma coisa da biologia, né? Piaget era biólogo, Montessori era médica. Então, não dá para ver o cara só da parte humana, né? Ele é biológico e a parte biológica explica muita coisa que a pedagogia às vezes não explica. Então, a pedagogia tem que beber também na biologia, né? E você entender como é que o cérebro funciona é muito legal. Só que a gente não conseguia ver o cérebro funcionando até ali anos 2000. Que foi quando começou a ressonância magnética. Aí você consegue ver agora, você tem tomografia e ressonância do cara transando, do cara lendo, do cara meditando, né? Aí começaram a fazer, né? Ver como é que o cérebro funcionava. Aí você começou a entender melhor. Cara, então a gente pode definir a neurociência como uma ciência que estuda a forma como se aprende, como se executam coisas? A neurociência aplicada à educação, sim. Certo. Né? Não só como você aprende, mas como você ensina. Então, quais estratégias que você pode usar para aprender e quais estratégias que você pode usar para ensinar. Estratégia, né, quem dá é a pedagogia. Né? A neurociência vai dizer assim, olha, se você tiver um sono legal, você vai aprender melhor. Se você se alimentar bem, você vai aprender melhor. Ela vai te dar algumas dicas e aí a pedagoga, né, a parte pedagógica, educadora, vai dizer assim, olha, então o cara não pode vir para a escola sem tomar café da manhã, que acontece muito. Porque o adolescente, por exemplo, tem um atraso no relógio biológico. Então ele dorme até o último minuto e sai correndo sem tomar café da manhã e vai para a escola. Só que ele vai de tanque vazio. E o cérebro, ele ocupa 2% do nosso corpo, mas ele gasta 20% da energia do corpo. Ele consome muito. Então, para economizar essa energia, ele trabalha numa zona de conforto. Ele não quer fazer muito trabalho. Não gastar, né? Ele quer economizar, né? Isso, para economizar, porque ele gasta muito. E aí, imagina, ficou 12 horas, 10 horas ali sem comer. O cérebro não sabe de onde vai. Você não presta atenção, por exemplo. Porque focar a atenção gasta energia.
Caramba. Nossa, é mais um aprendizado absurdo aqui. Não, e tem mais algum outro fator biológico, fora sono e alimentação, que tem interferem? vários. Movimento, por exemplo, né? Exercício físico faz toda a diferença. Resumindo, a vida saudável é o que falta. A vida saudável, né? Uhum. Você tá bem de saúde, assim, o corpo tá trabalhando bem. E você saber mesmo o que é bom para você estudar. Como é que você estuda? O que para você é melhor? E a gente tem, assim, uma coisa na educação que agora que eu saí, depois de 38 anos das escolas, eu tenho criticado muito. Eu criticava quando estava lá também, né? Uma coisa que a gente quer colocar todo mundo na mesma forminha. E o cérebro da gente é muito diferente um do outro, assim. Apesar de ser muito parecido o funcionamento, cada um aprende de um jeito diferente. Não tem uma receita só, tem várias receitas. Então, em Harvard, por exemplo, eles sugerem que a gente tenha uma caixa de ferramentas, de estratégias para aprender a aprender. Né? Uhum. E aí eles chamam esse aprendizado, de como você aprende, desse processo de aprendizado, chama metacognição, que é uma das coisas que eu trabalho bastante, que é você ensinar para o professor a levar o aluno nesse processo de aprendizagem para chegar naquele objetivo e levar o aluno também a chegar naquele processo. Então, ele tem algumas perguntas que ele tem que ir fazendo para ele mesmo, para ver se ele está funcionando, né? Se deu certo, eu estudo desse jeito, deu certo, não deu certo, como eu posso estudar, como eu posso fazer. Por exemplo, a pesquisa, tem muita pesquisa, nos últimos 4, 5 anos tem muita pesquisa de neurociência aplicada à educação. Então, tem uma pesquisa que diz assim, sublinhar não adianta nada. Nossa, Lucas. Todo mundo sublinhou. Aí, Lucas, toma caneta rosa. Canetas coloridas também não adianta nada. Aí saiu uma outra pesquisa mais recente que diz assim, sublinhar não adianta nada se você sublinhar sem saber qual é a coisa importante. Porque um aluno não sabe qual é a coisa importante do texto. O que ele faz? Sublinha tudo. Na minha época ainda era pior. A professora falava assim, sublinha de até quando? Aí você ia, nem lia, né? Por automático, né? Você não lia. Uma reguinha, né? Então, se você tem um adulto, um monitor, ou alguém que te diz assim, aqui é uma palavra-chave. Uma palavra-chave ou um conceito que é importante nesse texto, isso aqui você sublinha ou você ressalta para você, o cérebro vai dizer, isso é importante. Como é que o cérebro sabe que a coisa é importante? Pela repetição. Então, por exemplo, escova o dente todo dia, a mãe falou 1000 vezes, a gente sabe que é importante. E mesmo assim, tem gente que talvez não escova o dente todo dia, né? Mas se a mãe falar só uma vez, a gente não ia escovar. E o professor quer fazer isso, quer falar só uma vez o conceito, quer que você aprenda e ainda que seu cérebro ache que é importante. Não vai achar. Então, a repetição faz ele achar importante, porque ele guarda todos os estímulos que você tem. O cérebro guarda tudo. Tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, tudo que você está sentindo, como é que está seu corpo, tudo. E aí, à noite, é tipo um peneirão que fala assim, isso é importante, isso aqui não é. Descarta, porque imagina guardar nesse rádio tudo que você... todos os estímulos, tudo que você ouviu, você não guarda. Só que você guarda fragmentos, né? E aí, se você vai repetindo, ele vai montando ali uma palavra-chave, ele faz você resgatar um pouco o que foi falado com mais atenção? Porque, assim, se você sublinhar ele inteiro, você vai sublinhar em ler. Se você usar a palavra-chave, você precisa entender todo o sentido do resto, um contexto para eles entender que parte que ele faz sentido. Que ele encaixa. Isso. É isso? A palavra-chave é importante, você fazer um resumo é importante, você fazer um mapa conceitual é importante, porque você pegar um conteúdo todo, por exemplo, quando eu faço um post lá no meu Instagram, né? Eu pego uma pesquisa, um conteúdo todo que eu tenho que resumir e colocar num post, no máximo um carrossel, né? Então, você tem que escrever pouco. Isso dá um trabalho e eu aprendo. Eu aprendo muito fazendo post. Você hoje já está trabalhando no seu consultório? Não, você está montando. Está em reforma. Mas então você fica em casa? Fica em casa. Quer trabalhar pra gente lá na rede social da gente? Claro. Que assim, tá contratada. Tá bom. Mais um emprego. Deixa eu só fazer um negócio. Puxa um pouquinho mais para que acho que vai ficar melhor. Você falou de pesquisas, né? Como que tá? As pesquisas hoje são mais fora do Brasil ou o Brasil tem feito bastante pesquisa aí? No Brasil, a gente tem a rede CPE, que é a Rede de Ciência para a Educação, que
é o Roberto Lente, que é um neurocientista brasileiro, junto com outras pessoas que são também neurocientistas aqui no Brasil, que formaram essa rede faz alguns anos, não muitos, e eles tinham mais pesquisadores juntos. Aí eu literalmente enchi o saco deles para que tivessem professores, porque é muito legal fazer pesquisa sobre educação e não ouvir os professores. Uhum. Fora do Brasil acontece muito essa pesquisa que a gente chama de translacional, que é uma pesquisa que você vai lá no campo, na escola, e vê assim, o que vocês estão precisando, o que vocês estão vendo? Tipo a pesquisa que eu fiz do respirador oral, né? Uhum. E aí você faz a pesquisa junto. Então, você ouve, né, dá protagonismo para quem está lá no chão da escola, no dia a dia, mas você também tem um pesquisador, que é o cara especialista naquilo. E aí, eles fizeram os amigos da rede CPE. Eram 10, 15 pessoas. Aí eu comecei, eu fui uma delas logo no comecinho. Aí eu falei, mas não serve ser só até porque eu sou velhinha, estou saindo até da escola, né? Tem que pegar o pessoal que está lá, alfabetizando, que está... E mais opiniões, mais gente estudando, mais opiniões, né? Também. E aí eles abriram, faz acho que uns 2 anos, e acho que já tem quase 200 amigos da rede. Eles fazem congresso. E aí, dentro desses pesquisadores, tem gente bem legal fazendo. Tem muito pouca pesquisa no mundo sobre adolescentes, muito pouca pesquisa. Mas no Brasil está começando alguma pesquisa da neurociência aplicada à educação. Ainda é muito incipiente. No mundo mesmo tem pouca, mas assim, aqui tem menos ainda. E é mais iniciativa privada, né? Tem o pessoal, tem uma equipe legal no Mackenzie, tem na Universidade Federal de Minas Gerais um pessoal bem legal, com a Leonor Bezerra Guerra, que foi uma das que primeiro escreveu sobre neurociência. Tem o Fernando Lousada, na Universidade Federal do Paraná, que fez uma pesquisa muito legal sobre o sono do adolescente. Então, ele pegou um grupo de adolescentes e atrasou o horário de entrada na escola. E eles aumentaram as notas. Por conta do atraso do relógio biológico. Eu vi um negócio desse, mas era um grupo específico, né? Porque tinha os outros que funcionavam mais cedo. Isso. Eu vi isso aí. E você hoje, então, me parece muito mais pesquisadora, inclusive, você, né? Eu sou uma divulgadora científica. Eu não faço a pesquisa mais, né? Embora eu queira voltar para isso, porque eu estava em escola, não tinha tempo, eu trabalhava 15 horas na escola. E aí eu gosto de consumir pesquisa. E aí eu comecei a divulgar essa coisa, porque tinha também um delay, assim. A pesquisa ficava lá na faculdade com os caras. É engraçado, porque os pesquisadores faziam a pesquisa sobre educação e não falavam para os professores. Não divulgavam, né? Nem perguntavam para eles o que eles estavam precisando, nem divulgavam para eles. Então, eu falava, tem alguma coisa errada nesse processo. Aí eu comecei a divulgar. Olha, tem uma pesquisa legal sobre o sono. Olha, tem uma pesquisa legal sobre não sei o quê. E aí começou a fazer essa ponte. Hoje você já tem mais gente que faz, né? Mas eu comecei com um grupo de e-mail no começo, depois não tinha nem Orkut na época. Depois no Facebook, que tem umas 100 mil pessoas. E aí depois faz uns 5 anos que eu estou no Instagram. Quando falaram, vai para o Instagram, eu falei, Instagram? O que eu falo no Instagram? Porque, assim, minimamente você tem que botar um texto, né? Para o pessoal entender a pesquisa. Eu falei, vou botar frases de pesquisadores e no comentário eu vou falar sobre eles, para suscitar que as pessoas, né, irem atrás. E começou a aumentar o negócio, então, monte de gente. Eu te perguntei isso, aí você falou que eu não sabia. Você está me dando a explicação agora. Não, mas eu não sei porque que tem tanta gente interessada. Porque você fez a ponte de uma coisa que ninguém fazia. Pode ser. Porque talvez o seu público seja muito voltado à pedagogia, não só curioso, mas muito professor. Tem muito pesquisador, tem muito professor e tem pais e mães também. Então, porque hoje a geração de pais hoje é mais preocupada em relação a isso, né? E você tem uma curiosidade, uma coisa que me chamou a atenção nas suas redes sociais, né? Porque você tinge o cabelo? Aquilo assim, né? Não, tô brincando. Não, é natural. Não, tô brincando. O engajamento. Isso me chamou a atenção, porque ele é um assunto tão específico e ele realmente tem um engajamento muito forte, assim. E aí eu fiquei curioso de te ouvir, porque eu falei, caramba, o que tá
não tô falando que não é interessante. Não é comum o pessoal pegar e falar, olha, eu tô vendo negócio de neurociência, não sei o que lá. Não é. E o seu engajamento é muito forte. Você consegue identificar aqui que... Eu acho que é porque eu traduzo uma coisa que é um palavreado meio inacessível. Uma assim, bula né? de remédio. E eu traduzo para que a pessoa entenda. Porque se eu só começar a falar assim, gente, a metacognição, neurociência, porque tem o córtex pré-frontal, sabe? Assim, aquela coisa... É lindo, só que na hora que eu estou lá na sala de aulas, as pessoas estão gritando, que eu não vou falar, nossa, eles ainda não têm córtex pré-frontal desenvolvido. Não, né? Eu quero saber o que eu vou fazer, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Eu dou uma traduzida. Olha, eu pergunto para os pais, assim, você acha que aquele seu filho adolescente está dormindo até mais tarde, não consegue ficar acordado, o que você acha? É preguiçoso, é vagabundo. Não, não é. O relógio biológico dele atrasa. Sabe essas coisas que você começa a falar e o cara fala, opa, o que é esse negócio de relógio biológico? Aí você começa a conversar e contar. E você fala de cronobiologia, que é uma das áreas, né, que o Fernando Lozada, por exemplo, estuda. Você vai trazendo gente que estuda isso e que fala. Mas agora eu fiz você falando agora, eu fiquei pensando aqui. Também por você ser pedagoga, né? Porque aí você consegue traduzir melhor ainda, ser bem didaticamente. Talvez seja por isso seja mais fácil ainda, não só a sua... você já tem isso com você, então fica mais fácil para o pessoal entender, né? Então, na verdade, eu não sou a pesquisadora, eu sou a professora. Sim. Que também é diferente fora daqui. Lá nos Estados Unidos, em outros lugares, Europa, você tem o pesquisador e o professor. Então, vocês já passaram por isso como eu passei. Quantos professores eram bons pesquisadores e eram uma droga de professor? Sabe? O cara era assim, putz, uma sumidade, todo mundo reconhece que o cara era bom e tal, mas vai dar aula, é um horror. Né? Então, assim, você tem o pesquisador, você tem aquele que traduz o que ele pesquisou e dá aula. Você tem o professor. Eu sou a professora, né? A educadora. Agora eu entendi o seu engajamento lá. Fora que é orgânico também, né? O negócio dela. Não tem como não ser, né? São 5 anos. Ela entrou no Instagram quando todo mundo postava foto do prato de comida. Mas eu acho que mas a linguagem dela de explicação, acho que é um bom... uma boa resposta. Uma boa resposta porque é bem nichado, né? Não é falar sobre a saúde da criança, sei lá. Por que ela tem TDAH, sabe? Um negócio assim. Ele é muito mais... que é um assunto normal, vamos dizer assim. Porque você está trazendo coisa para mim, por exemplo, que tem um monte de novidade. Você está realmente me ensinando. Eu tenho uma outra curiosidade. Eu queria saber se você acha que é capaz de dar uma opinião sobre isso, primeiro, tá? E veio, assim, como chama mesmo? Hipnose. Então, eu não conheço muito a fundo. Eu tenho um amigo que fez essa especialização comigo, que é o Pablo, que trabalha com isso e entende melhor que eu. Muita gente que faz hipnose relaciona com a neurociência, mas eu nunca... porque eu tenho até medo, sabe, desse negócio de hipnose, porque de perder um pouco o controle. Acho que eu sou um pouco controladora. Eu mais nessa linha do medo também. Não, porque você vai saber o que vai... Tem aquela... Eu tenho um problema renal, eu tomei um monte de... Aquele negócio que o Michael Jackson tomava lá para... Analgésico lá? Aquela para dormir. Sim. E aí falaram que a gente pode falar bobagem, né? Eu fiquei pensando, gente, o que eu falei de bobagem para os médicos? Né? Não, mas tá gravado aqui as coisas que você falou. Não, mas eu tava... Porque você tava explicando e eu relacionei com hipnose. Assim, não o que você faz, mas me despertou a curiosidade de sei lá, qual a relação que tem. Porque tem, né? Tem. O Pablo pode te explicar melhor que eu. Não sei, vamos ligar para ele? Vamos. Assim, né? Pode entrar, Pablo. Bota aí. Pode entrar o Pablo. Qual é a música, Pablo? Deixa eu te perguntar, foram quantos anos na educação, como educadora? 38. 38 em sala de aula. Escola. Não em sala de aula. Em escola como um todo. Assim. Porque eu fiz de tudo. Eu fui auxiliar, fui professora, fui coordenadora, fui orientadora, fui diretora, fui tudo. Fala as escolas para ele entender quais foram. Dante, Porto, a Beitakov. Uma ou outra conhecida, né? Eu fiquei 20 anos no Dante, quase 10 no Porto. Caramba. E o que você acha do sistema de educação no Brasil? No mundo, tem que mudar. No Brasil também.
Né, do jeito que não vai ficar, não dá. E o pior, assim, é que os adultos dessa relação, que estão mais tempo nesse planeta, não estão percebendo isso, sabe? E quem vai denunciar e vai fazer com que isso mude são os alunos. Eles vão começar a fazer, porque eles ainda não entenderam o poder que eles têm, né? Mas quando já estão se mexendo um pouquinho, né? Quando eles não aprendem, quando eles mostram, sabe? Quando eles colam, quando eles... Né? Na pandemia, eu lembro, porque eu ainda estava em escola na pandemia, foi uma loucura, gente, vocês não imaginam. Da aula online, né? Aula online, os caras colando nas provas, mas assim, na cara dura, os professores desesperados, como é que a gente vai fazer? E aí eu pensava, gente, eu sei como fazer. Porque o que você pede na prova? Uma coisa que ele acha do Google, ele é fácil colar. Então, você não pede o que ele aprendeu, você pede o que ele decorou. Você pede um conteúdo. Agora, se você quiser que ele explique, que ele justifique, que ele relacione 2 conteúdos, que ele aí fica mais autoral, mais personalizado e fica difícil você colar. Então, na verdade, eles colam porque o professor pede a pergunta errada, né? Tem um banco de questões aí bem conhecido que o pessoal compra questões. E o professor... escola, às vezes, compra esse banco de questões e o professor vai lá, só cata as questões e põe lá. Só que tem aluno que também compra as questões. E aí, com as respostas, e responde. E aí os professores ficam meio bravos. Pode falar emputecido aqui? Ficam emputecidos. Não pode falar pistola. Mentira, não pode falar até mais. Então, eles ficam meio bravos, assim, nossa, o aluno também compra isso. E aí eu penso, compra, o cara é esperto. Então, assim, se ele acha a resposta no Google, por que ele vai decorar? Então, o que eu quero que ele aprenda? Né? É que você quer que ele aprenda, essa que é a diferença. Aí né? a neurociência fala assim, você tem vários tipos de memória. Você tem uma memória que é uma memória de curta duração, que é tipo aquela memória que você sabe o número da pizzaria a hora que você vai discar e depois você nunca mais, né? Ou então, quando eu chego aqui e falo assim, você abre a página tal, o livro tal, pega o exercício tal, tá, você fez, depois você não fica lembrando que os passinhos ali que você levou. Isso é memória de curta duração, de memória de trabalho. Aí tem uma memória de curta duração, que dura 3 a 4 horas, que é a que o aluno mais usa, né? Porque ele estuda para a prova, entrega na prova, no ano seguinte nem lembra daquilo, né? E aí ele estuda na véspera, né? Então, dura um pouquinho ali. E tem a memória de longa duração, que é uma memória que você resgata a hora que você precisa dela, que você pode relacionar com outra memória, sabe? Assim, que é aprendizagem, né? O Kandel é um prêmio Nobel da medicina. Ele diz o seguinte, que aprender é criar memória de longa duração. É isso que o professor tinha que estar interessado. Como é que eu faço esse cara guardar na memória de longa duração o que ele aprendeu? Mas o professor acaba fazendo ele guardar na memória de curta duração. Que loucura, ele entrega, né? na prova e depois nunca mais ouve aquele conteúdo, né? Aí, na sala dos professores, no início do ano, você sempre 38 anos, eu sempre ouvia assim, a professora do ano passado não deve ter ensinado. Ensinou, o cara aprendeu, botou na prova, passou de ano, só que foi na memória de curta duração. Não lembro de mim. Não lembro. Eu acho meio que louco, porque a gente adorava ter 4, 5 opções para responder uma pergunta, né? E a vida não é assim, né? Você nunca tem 4, 5 opções. Boa. E isso é uma coisa que a gente gostava, mas hoje nos limita, né, como ser humano. E outra coisa é que você só aprendia a responder, nunca a perguntar. Então, acho que a gente é uma geração de pessoas pouco questionadoras, né? Mas esperando alguém perguntar... Faz essa atividade. Você vai lá e faz. No trabalho, na vida, no casamento, em tudo. Faz aqui. Você estimulou, respondeu. Estimulou, respondeu. E o porquê? Por que eu tô fazendo isso? E se eu fizer isso de outra forma? Não tenho só 4 opções e uma é certa. Pode ser que tenha 2 certas. Então, acho que a minha paranoia... Tô certo no que eu tô falando? Certíssimo. É mais ou menos por aí, né? Quando você trabalha, por exemplo, o ChatGPT, que agora tá todo mundo de cabelo em pé, né? Nossa, agora o que vai fazer e tal. Se você não fizer a pergunta bem feita, o ChatGPT não te responde. Não responde. Tem algumas coisas em neurociência que chama neuromitos, que são mitos, são mentiras, fake news da neurociência. Então, por exemplo, o cérebro só aprende 10% do que... cada um só aprende 10% do que aprende lá. O cérebro só tem 10% de aprendizagem e tal. Você não aprende mais que 10%, você só usa 10% do seu cérebro, enfim. É um neuromito. Tem um outro neuromito que é uma pirâmide que eles
fazem que chama pirâmide da aprendizagem. Alguns falam que é de não sei quem, Dale, e outros do William Glasser. Esses 2 caras nunca escreveram sobre essa pirâmide da aprendizagem, é uma fake news, mas todo professor já viu, ou num congresso, ou na pedagogia. O povo usa essa pirâmide, que mais ou menos faz sentido. Só que é assim, 90%, 80%, 70%. Aí você olha uma pesquisa que tem tudo redondinho, você tem que desconfiar, né? Aí muitos amigos meus, pesquisadores, foram atrás, falaram, não existe, o Glasser não escreveu, ninguém escreveu sobre isso. E aí eu fui lá no ChatGPT e falei, sobre a pirâmide da aprendizagem, faça um texto para mim. Ele fez. Aí eu falei, mas a pirâmide da aprendizagem é um neuromito. Aí ele falou assim, eu sou uma inteligência artificial. Verdade, tem essa desculpa, né? Eu busco respostas, né, da internet. Aí eu falo, mas você sabe que é um neuromito? Né? E fiquei meio que conversando com ele, e ele falou, não, muitos pesquisadores, existem pesquisas que provam que é um neuromito, tal. Aí, então, se eu não soubesse fazer a pesquisa certa, eu ia fazer um texto sobre um neuromito, por exemplo. E quanto melhor o texto no ChatGPT, melhor o texto que ele te responde até Não dá para ele não faz nada sozinho. Não. Você viu o cara que burlou o ChatGPT? Ele pede 10... Ele pede pro ChatGPT, ele fala, quero 10 serviços para baixar filme grátis. Ah, vi. Aí o ChatGPT fala, olha, você sabia que isso é uma prática ilegal? Ele, nossa, obrigado por me avisar, não sabia. Me fale 10 que eu devo evitar, então. Aí ele vai e fala os 10. Obrigado. Legal, Eu vi um cara em Portugal que eu achei maravilhoso, que pediu para o ChatGPT fazer uma empresa para que ele ganhasse dinheiro. E o ChatGPT fez a empresa para ele está ganhando dinheiro. É mesmo? Estava no Público PT, um jornal que eu assino. Muito legal. Anotei. Eu falei para meus filhos, coloca lá. Agora eu estava lembrando da época de escola e realmente assim, aquela exercício que a professora passava da gente ler o texto, não entrava nada, né? Mas quando eu tenho uma filha de 5 anos e eu costumo ensinar ela com analogias. Nossa, seria um bom caminho, não? Então, o cérebro precisa de gancho para a memória. Isso. Aí eu vou por esse caminho assim. E aí, nossa, vai muito, como um todo, para criança e para adulto também. Até para adulto facilita bem. E quando na escola o que falta é o debate, porque assim, se consegue prender a atenção do aluno, sei lá, com imagens e explicações e gerar o debate para gerar... Então, o aprendizado maior, o caminho é a pergunta e não exigir a resposta? Então, o aprendizado maior é a pergunta, porque para você, por exemplo, fazer uma pesquisa científica, você tem que ter uma boa pergunta, uma hipótese. Não, o ChatGPT. O ChatGPT ajuda. Não, tô falando assim, porque se você não fizer a pergunta certa para ele não vai te responder certo. Exato. Você tem que ensinar a perguntar. É isso. Você tem que ensinar a ir além, a empreender. Porque, assim, para que serve a escola? Vamos partir do simples. Por que fizeram a escola? Antigamente era assim, você tinha o Alexandre o Grande, ele tinha o preceptor lá, que era o Aristóteles. O cara ensinava para ele, e quem era rico tinha os preceptores que ensinavam o que eles precisavam, certo? Lá com a Revolução Industrial, todo mundo queria estudar. Não só os filhos de rico, os outros filhos queriam estudar. E aí, como era interessante para eles precisavam, na indústria, alguém mais especializado, eles fizeram a escola para todo mundo. Mas eles botaram um atrás do outro, olhando a nuquinha, né? E ensinaram aquele quadradinho, porque eles precisavam de gente que apertasse parafuso. No Fordismo lá, né? Uhum. Hoje, você não precisa disso. Você não precisa de pessoas que não pensam, porque o que o mundo quer? O mundo quer gente que empreenda, quer gente criativa, quer gente original, quer gente que saiba fazer a pergunta certa, né, que saiba usar as novas tecnologias. E a escola continua lá no modelinho da Idade Média. É esse o problema. Você acha que falta disciplinas do tipo comunicação, relação interpessoal, empreendedorismo, educação financeira? Eu tenho medo de responder essa pergunta, que toda vez que a gente responde essa pergunta, o povo faz uma apostila e põe um conteúdinho e faz uma aulinha, sabe? Tipo, valores socioemocionais. São importantíssimos para você desenvolver mesmo essas habilidades de função executiva que eu estou falando, atenção, planejamento, organização,
Todas essas habilidades são importantíssimas para você aprender qualquer coisa. Só que aí você tem alguém que tem ideia brilhante de ir lá, ganhar uma grana, faz uma apostilinha, vira uma aulinha, e aí sai do contexto, porque o povo adora conteúdo, sabe? Então, no Brasil tem muito conteúdo desnecessário. Então, aquela pergunta clássica, assim, quando eu vou usar isso? Tem muitas vezes que, realmente, só se você fosse para engenharia ou para alguma coisa, por exemplo, você usaria aquilo. Por exemplo, logaritmo. Onde você vai estudar? Eu estudei logaritmo. E aí, eu fui atrás. Falei, onde a gente aplica o logaritmo? Ou para vulcão, para audição, você usa logaritmo, e no mercado financeiro. Agora, o povo que usa no mercado financeiro nem sabe que está usando logaritmo. Ele usa na calculadora lá. Então, assim, para que eu vou sofrer com logaritmo lá no 8º, 9º ano? É verdade, né? E o método de ensino seria melhor se ele fosse menos sala de aula? Porque, assim, tá todo mundo sentado lá e você faz alguma oficina, né? E se fosse cada vez mais específico, ou seja, na primeira etapa seja um geral para você identificar vamos supor assim, a facilidade ou, sabe, a vontade de aprender, identificar no aluno qual que é o caminho dele, para depois indo mais específico, como se fosse escola, depois faculdade, depois pós, que vai afunilando. Vai afunilando. Vai especializando. O caminho era ter menos carteira e mais oficinas. Então, a Harvard usa agora na medicina o PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, né? Então, você tem um problema, uma questão, e aí o conteúdo entra para resolver esse problema. Isso é uma das coisas. Outra coisa que você pode usar são estratégias ativas, metodologias ativas, que ficou um pouco de modinha também, porque a educação adora uma modinha. Mas, assim, você faz com que o aluno seja protagonista do negócio, sabe? Então, você faz projetos, você faz pesquisa. Mas o que eu acho que a gente tem que ensinar muito bem português e matemática, o cara tem que aprender a compreender texto, porque isso faz toda a diferença em todo o resto, e matemática. Então, nas séries iniciais, eu acho que eu daria muito mais ênfase para português e matemática. E aí, obviamente, ciências, e eu entrando com pesquisa, com metodologia científica mesmo. Qual é a pergunta que você quer fazer? Eu lembro, em uma das escolas que eu trabalhei, a gente fez feiras de ciências mais temáticas. Então, assim, por exemplo, tinha problemas de casa. Aí teve um aluno que fez assim, o sanduíche dentro da geladeira, dentro do pote, dentro da geladeira, fora do pote, fora da geladeira, dentro do pote, fora da geladeira, fora do pote. Qual que queria bolo antes? Gente, genial. Estuda fungo. Sabe? Você vai ter que saber o conteúdo. Então, assim, você vai atrás das respostas para problemas simples, né? Do seu dia a dia, com criatividade e com conteúdo, porque daí você precisa do conteúdo. Né? Eu vou tá legal esse papo, hein? Deixa eu falar outra coisa. Por exemplo, você acha que as soluções de problemas, até como sociedade ou estrutural, ou até de engenharia, ou que seja, coisas assim, você acha que falta integrar o iniciante com o experiente, o amador? Porque, assim, eu estou falando que o experiente não, ele já tem os vícios. E, geralmente, as respostas vêm da simplicidade do amador que não tem nenhum vício. Isso. Só que ele não tem a capacidade de resolver, mas ele tem a capacidade de achar, identificar. Quase que fazendo uma analogia aqui, para você me entender, tá? Uma analogia. Tá. Não, mas pensando assim, quase é meio tosco essa, tá? Um cão farejador que vai indicar ali onde que vai estar a droga e depois o policial que vai ver se é uma droga mesmo e identificar qual droga é. Então, você meio que traduziu, não no negócio do cão farejador, tá? Mas quando você fala da pessoa experiente e da pessoa que está chegando, da amadora, você traduziu a escola, né? O que é escola? Escola são caras experientes, pessoas experientes que estão há mais tempo no planeta. Sim, é verdade. Que recebem pessoas que estão chegando aqui. E para que essas pessoas que estão chegando nesse planeta não tenham que inventar a roda de novo, a gente fala assim, olha, tem um conjunto aqui de conhecimentos que é importante para que você viva nesse planeta.
né? Então, a gente vai te ensinar o que é a história da humanidade, o que a humanidade já aprendeu até hoje. E a partir daí você vai adiante, né? Então, olha, a gente aprendeu que a roda funciona redonda, né? Você não precisa fazer de novo. Aí os caras vão além, né? A gente aprendeu, a gente fez um sistema numérico aqui, né? E a gente usa esse sistema numérico. A gente aprendeu a se comunicar e a escrever, porque a escrita não é natural do cérebro. O cérebro empresta a outras áreas para escrever e para ler, né? Então, por isso que algumas crianças têm dificuldade, porque elas não conseguem pegar essas áreas emprestadas também. E aí a gente tem que fazer um treinamento para que elas consigam aprender a ler e escrever, né? Dislexia e tal. Então você acha que... será que num primeiro momento não era importante entregar a roda quadrada? É de verdade. Então, eu acho que é importante falar no primeiro momento. Eu acho que mas eu acho que no primeiro momento talvez seja isso, né? Eu acho que a gente estimula pouco as crianças. Então a gente dá coisas que já funcionam. Acho que eu trabalharia muito mais com sucata, com desenho. Eu lembro que eu dava muito papel pardo com giz de cera para meus filhos, sabe? Falava livre, né? Vai. Desenha, vai, lê, enfim, cria caixa de papelão. Acho que tem que ter essa coisa, talvez por isso que eles foram mais para arte mesmo, né? Que a gente estava falando. Porque será que as crianças também não faltam um pouco de validação? Estou falando porque assim, aprender e não validar, você não carimba, não dá nem a motivação. Não cria memória de longo prazo. A gente acaba com a criatividade. Tem uma pesquisa que diz que a criança tem um cérebro super criativo até mais ou menos 5, 6 anos, e aí depois o nível de criatividade vai baixando. O que acontece depois de 5, 6 anos? A escola. A escola acaba com a criatividade. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado enquanto sociedade. E tem uma outra coisa que a neurociência traz, que é interessante, que a gente desenvolve as funções executivas. Funções executivas são funções para ação. Então, por exemplo, organização, planejamento, atenção. A gente desenvolve a atenção. Então, muita gente tem déficit de atenção, tal, e não é déficit de atenção. Não é um problema de déficit de atenção, é um problema de não desenvolver aquela função executiva. É da formação nisso, Da formação nisso. E quem desenvolve? A família e a escola. Só que a escola nem sabe disso. Os professores nem sabem, porque intencionalmente eles não fazem isso. Tem 3 funções executivas que são básicas. Uma é memória de trabalho, que mais ou menos eu expliquei aqui. Outra é controle inibitório, você conseguir controlar o seu impulso. Né? Então, sabe aquele negocinho, levanta a mão antes de falar, né? Então, mais ou menos isso, né? Você conseguir levantar a mão, porque criança não tem controle inibitório, eles falam. E outra é a flexibilidade cognitiva, que é o que você falou. A gente resolveu um problema de várias formas. E quando a escola te dá só uma alternativa, você não tem flexibilidade cognitiva, né? Você fica... Você dá margem para sorte também, né? Pro chute. Quantas e quantas vezes você acerta no chute, por aproximação? Eu lembro que eu usava uma técnica de pergunta, quando a resposta era a mais longa, normalmente ela era certa. Porque tá explicando mais. Pode ver. E aí acho que alguém em algum momento falou, não, peraí, vamos mudar esse negócio aqui. Então você tinha uma pergunta lá, tal, porque sim, porque não, talvez, e porque o sim, o não e o talvez não façam... Opa, é essa. Ou seja, ela dava certo. Agora, eu falava para os meus alunos do ensino médio, eu falava assim, eles falavam, não vou chutar. Eu falava, chuta. É melhor você chutar. Porque o chute, às vezes, vem do inconsciente. Né? Você sabe, mais ou menos, tem cara de verdadeiro aquilo, chuta. Pode ser pegadinha? Pode. Mas, assim, o seu cérebro está dizendo que aquilo, às vezes, não é consciente para você aquele conteúdo, mas é melhor chutar do que deixar em branco. Que loucura. E você falou de modinha, né? A gamificação é uma moda ou veio para ficar? Então, eu tenho um grande amigo que trabalha com gamificação, que é o Thiago Eugênio, que estudou lá em Natal com Siddhartha Ribeiro, com o pessoal lá, e eu acho que se bem feito, ela veio para ficar. Você podia contar exatamente, para quem é mais leigo e está assistindo? Gamificação é você pegar qualquer processo e fazer com que vire tipo um jogo, né? Uma coisa que não precisa ter tecnologia... Interativa, né? Não precisa ter aquela tecnologia, porque às vezes o pessoal acha que gamificação precisa ter computador, não sei o quê. de eletrônico, né? Tem um monte de professor que fala assim, mas eu sou de escola pública, não posso gamificar. Pode. Você pode transformar aquilo num jogo, numa coisa mais interativa para todo
todo mundo. Então, eu acho... Na verdade, sempre funcionou, né? Porque a gente tem... Até para alfabetizar, a gente usava caixinha de fósforo. Tem um monte de coisa que pode gamificar. Como chama aquele? É ábaco? Não. Ábaco. Ábaco, né? Ele é mais ou menos uma gamificação. Um tipo de... Pode ser... Então, tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Pode ser uma coisa mais gamificada, pode fazer parte até de um storytelling ou de alguma coisa assim, ou pode ser usado como uma coisa horrível, né? Então, até a lousa digital, por exemplo, o pessoal fala, quando chegou, o pessoal, nossa, não sei o quê, mas tinha gente que usava como quadro negro, igual. Então, não fez a mínima diferença. Que nunca foi negro, né? Era verde. Nunca, era verde. E depois branco. Na minha época era negro. E o ábaco era um bom chocalho. Também. Eu ia te perguntar, a parte... Hoje, eu tenho um filho de 14 anos, ele tem uma de 5, e o quanto as telas, o excesso de tela, causa excesso de estímulo, e aí eu fiz o comparativo direto com sono, com várias outras questões. Como que você vê isso hoje, esse excesso de telas? E aí, outra pergunta, você conhece o Léo Freiman? Conheço. O Léo foi orientador na escola que eu trabalhei, e agora... No Porto, deve ter sido, Porto, né? E agora ele também trabalha com valores socioemocionais, tá? A gente Seu amigo? Seu amigo? Não, é um cara que eu sigo, eu gosto muito do conteúdo dele, assim. Ele fala, às vezes, o que o pai não quer ouvir, sabe? Bom, verdades necessárias. Verdades difíceis de engolir. Exato. Mas tem outros que eu posso te indicar também, que são bem legais, né? Que bom. Mas o que você acha dessa parte das telas? Das telas. Eu levaria mais a sério o que os médicos dizem, que até os 2 anos não é para usar, né? Você vê, até os caras que são os caras lá aqui do Vale do Silício não dão para os filhos deles. Então, coisa boa não deve ser. Então, assim, eu gosto muito de tela, eu acho que eu sou uma das que mais usa na minha casa, mais talvez que meus filhos, por exemplo, mas eu acho que a gente tem que usar com parcimônia mesmo, com cuidado. E para os adolescentes é um perigo, porque eles perdem sono, enfim... Quanto tempo antes de dormir é recomendável? Será parar com todo o estímulo e ficar quietinho para o cérebro pegar no sono? Então, é recomendado de 2 horas. Tem uma... A Sociedade Americana de Pediatria, ela dá uma tabelinha, tá? Então, por exemplo, depois dos 2 anos até não sei o quê, 1 hora, tal, vai crescendo até 3 a 4 horas por dia. Não mais que 3 a 4 horas por dia. E adolescente usa muito uso, mais, né? de uso. Mas parar antes de dormir. Um pouco antes, por exemplo, 1, 2 horas antes de dormir, tem que parar. Porque aí você interfere na qualidade do sono, que interfere no aprendizado. Interfere em tudo. Que loucura, cara. Eu tô vendo tanta coisa que faz sentido. Pensando nisso. E os caras não querem perder, né, o que está acontecendo, porque o social deles acontece lá. Só que também a gente, né, os adultos, eles são um pouco culpados. Hoje de manhã até eu vi uma iniciativa de uma pessoa que criou um grupo que leva as crianças para o parque. Então, ela pega os coleguinhas e leva para a pracinha, faz né, interação, né? Qual criança que vai dizer, não, eu quero ficar aqui no celular, não quero ir para o parque? É muito mais legal brincar com outros, sabe? E o adolescente também gosta dos pares. Talvez a gente também, como adulto, não esteja meio prático deixá-los na tela, né? A tela talvez tire um pouco do cuidado que a gente deveria ter, do diálogo e tal. Então, eu acho que, basicamente, algumas coisas as famílias têm que fazer. Por exemplo, na hora de um almoço, na hora de jantar, se reunir todo mundo, é hora de conversa. Tem que jogar jogo, tem que jogar. Tem que comprar War, tem que jogar aquele... Banco imobiliário. Rummikub, banco imobiliário, baralho, Imagem-ação canastra, buraco, sabe? Imagem-ação... Tem que jogar com os filhos. Uno é bom. Qual é o adolescente que vai dizer, não quero jogar? É. Eles gostam disso. Porque, sabe? Então, se o adulto quiser levar, né? E, por exemplo, outro dia, um pai de uma criança que eu já estou atendendo, né? Ele falou, minha filha não gosta de ler. Eu falei, você tem aquele O Guia dos Curiosos, aquele Guinness... Quem é que não gosta de olhar um Guinness? Mundo Estranho. Né? Mundo Estranho, né? Tem um livro que chama Sangue, Ossos e Pedacinhos. É a coisa mais fofa. Fala da privada, quando você puxa a descarga, sai as gotículas. Fala de um monte de coisa assim nojenta. Eles adoram isso. Minha então, filha... assim, você não precisa dar o livro e falar, agora você vai ler, agora vamos ler junto. Não, deixa por ali, sabe? E aí você fala, olha aqui o tamanho da unha desse cara. Você acha que ele não vai fuçar depois?
Porque a foto, o vídeo no Reels passando, a criança vê de longe lá alguma coisa curiosa, ela quer saber no momento. Eu acho que os pais de hoje estão mais preocupados, mas também estão ocupando uma parte dos filhos, por exemplo, não está deixando o filho buscar interação. Interação que eu digo convívio. Então, tem um convívio da escola, mas está querendo resolver, por exemplo, atravessando e fazendo o convite, em vez de fazer a criança ter a iniciativa de fazer o convite de vamos dormir em casa? Isso. Dá trabalho, né? Então, e aí fica um jogo bem esquisito, porque, por exemplo, no final de semana, aí a rotina de hoje é ninguém mais sai com os filhos. Aí fala, putz, meu filho brinca sozinho. Aí, isso aí faz integração da criança com o amigo para brincar no final de semana, às vezes. Isso. Só que não faz pai com pai para combinar de fazer assim, vamos encontrar, e as crianças lá socializam. Ou fala que não tem o que fazer, mas esquece de um parque ou de um Sesc. Parece que não existe mais. Às vezes acho que se passar um cadeado assim, tem uns ali que nem vai entender que tá fechado o parque ali. E tá dando tela e resolvendo, às vezes, até por mensagem de áudio no WhatsApp. Então, tem mãe que manda apagar a luz, vai dormir pelo WhatsApp. Ao invés de ir lá e dar boa noite e contar uma história. Aí as reclamações, às vezes. Meu filho não fala comigo. Aí eu falo, mas você conta o seu dia, você chega em casa, você conta para ele, você mostra alguma coisa curiosa e tal, porque você vai buscar na balada ou ele vem de Uber sozinho, você nem vê se ele tá bêbado, se ele fuma maconha, sabe? Então, assim, essa coisa de você ser mãe ou pai e você tá lá olhando seu filho, né? Faz toda a diferença. Né? E você conversar com ele, tudo bem. Adolescente não gosta de conversar, né? Eles falam sim, não. Né? Chega com os amigos, não para de falar, né? Então, mas aí, olha, você deu toda a dica. Você chama os amigos e fica lá na butuca. Né? Traz uma pipoquinha. E esse amigo vai falar mais com você, às vezes, do que seu filho. E aí ele vai falar, puta. Ele vai ser seu amigão, na verdade. Que é o negócio na mochila delas, né? Agora, o meu filho tá viajando com elas, eu sei porque elas postam. Eu falo, ai, que bom, tô vendo Você foto nem sabe dele. onde ele tá. Imagina. Eu vejo meu filho porque elas postam Qual lá. nome, Eu qual agradeço. O nome dele? Matheus. O Matheus. Presta Fala atenção, sério, hein? né, Onde ele tá Matheus? nesse Tá momento? Aqui, ó. Tá na Califórnia. Tá na Califórnia? Esqueceu da mãe. Dá um recado pra ele. Matheus. Matheus, presta atenção, hein? Faça bons passeios aí, Califórnia. Tomara que tenha pego algum jogo lá que tá em Aí playoff. ele foi ver, ontem Warriors? Lakers. Eles foram num bar. Uhum. Depois fizeram um bingo drag. Eu sei tudo por causa na mochila delas. Tá vendo? Você Que acompanha bom, ele por lá. Diário de viagem dele. Aí eu olho ele e falo... Você tá ficando muito em tela, hein? Eu tô. Tem que rever isso aí, essa sua exposição em tela, hein? É normal o pai que te procura agora, já passado essa nova fase, essa fase anterior de carreira em escola, agora como especialista em aprendizado. Como que dá pra te definir hoje, só pra te chamar certo? Educadora, neuro... Especialista em neurociência, Especialista em psicopedagoga. É que então, eu fiz um monte de pós também, então é isso. Como especialista em neurociência, alguém vai te procurar, o pai. Normalmente ele acha que você vai resolver o problema do filho, mas o problema tá nele. Assim, Rola às e vezes você já tem essa linha, você já chega e fala, peraí, não, é com você primeiro, é isso? Sim. E às vezes assim, olha, tudo bem, você tem que fazer isso com ele, mas você também, né? Vamos tem que entrar na roda, né? Porque na verdade é um conjunto ali, né? Dizem, tem um provérbio, acho que é indiano, que fala que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Não é um pai sozinho. Então, eu acho muito bacana essa bagunça que se cria, porque a escola fala, o problema é dos pais. O pai fala, o problema é da escola, o problema é do menino. Mas, na verdade, é preciso todo mundo. Então, se tem um problema, o problema é de todo mundo. Né? E como que são os pais que, por exemplo, via você lá na escola e agora te procura porque, assim, você entendeu? Você tava lá na escola e agora você saiu e é tipo... Eu acho que eles gostam, porque eles acham assim, essa aí sabe que vai cair na prova. Não, mas eu acho que eles até gostam, porque eles sabem, assim, nas últimas funções que eu tive em escola, era orientação educacional, coordenação e direção. Então, são funções que você ajuda muito as pessoas, né? E eu adoro ver ex-aluno, assim. Ontem mesmo eu estava lá na Bet Educar e encontrei um Felipe, que é agora CEO de um negócio de educação que chama Nave à Vela, que trabalha com maker e tal.
Gente, fico muito feliz, sabe? O cara fez poli e tal e tá trabalhando com educação. Aí eu falo, yes. Ela pode ter dado aula pro Reni, Pode, de repente. O Reni é do Porto. pode ser. Também é CEO de uma empresa cuida da carreira de atletas. Redoma Capital, ela cuida de patrimônio de atletas, sabe? Educação financeira. Não sei. Porque se eu dei aula para você fala comigo. Eu adoro. reencontros. Eu já fui muito em médico, assim, era ex-aluno. Eu falo, nossa, que legal, sabe? Saber que você É não bom tá... para o professor encontrar um ex-aluno, tanto quanto para um ex-aluno encontrar um professor? Nem sempre é para o ex-aluno encontrar o professor. Nossa, é bom, né? Eu Mas encontrei... pro professor é muito bom. Encontrei a professora que me alfabetizou no mercado um dia. Eu travei, assim, poucas vezes eu fiquei emocionado. Você não foi falar com ela? Não, fui. Aí Ai, eu pedi pra Aline, eu falei, Aline, pergunta se o nome dela é Miriam. Eu tenho certeza que ela é minha professora da primeira série, que me ensinou a ler e escrever. Aí a Aline falou, puta, vamos lá. Aí ela tava ela com uma filha já adulta e tal. Aline, sua esposa? Minha esposa. Aí ela Aí ela falou assim, meu marido foi seu aluno. Ela viu um cara de 30 e poucos anos e tal. Vem cá, me abraçou e tal. Perguntou o nome inteiro, normalmente lembra por sobrenome, né? Aí eu contei, falei, nossa, foi no colégio tal. Ela, não, dei aula lá, sou eu sim, tal. Puta, que legal. Aí eu fiquei travado e fui embora. E eu não tenho uma foto. Eu devia ter tirado uma foto com ela. E nunca mais nunca mais encontrei. Miriam. Professora Miriam, do Pio 10, de Pio 10 ou Pio 1990. 12? Pio 10, Osasco. Osasco, é. Lá é 10 ainda. Não passou de Não ano. evoluiu. Não evoluiu, parou no 10, né? Igual o Velozes e Furiosos, né? Parou no 10. Se ela... eu não sei se ela vai ver, mas enfim, eu quero reencontrar Quem conhece esse dia. a professora Miriam, por favor, vem aqui tirar uma foto. Tia Miriam. Mas você procurou ela na rede social? Cara, eu não sei o sobrenome dela. Ah. Era tia Miriam. Uhum. Era na época que a professora se chamava chamava de tia. tia. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas assim, eu literalmente travei. Eu tinha tanta coisa pra falar pra ela. Sei lá, porque... Ela falou, você não ela aprendeu a falar, então. Foi emoção. Ela falou assim, que merda. Era pra ensinar ele a falar. Ela falou, meu Deus, travou aqui, ó. Eu eduquei um craqueiro, né? Mas eu travei. No mercado parei, assim, não consegui mais fazer nada, cara. Porque pra mim é muito importante. Não sei se pra todo mundo mas, cara... Para mim, como professora, eu tenho um amigo que é psicólogo e ele fala assim, nossa, engraçado esse bicho professor, né? Você fica feliz com a felicidade do outro, né? E é isso mesmo, assim, eu fico super feliz quando eu vejo um aluno, tem um ex-aluno meu lá do Dante que trabalha no Red Bull, e aí ele, acho que é treinador físico, alguma coisa assim. No clube de futebol. Aí ele me mandou outro dia falando, quando eu falei com a mãe dele, nossa, eu fico feliz, sabe? Quando encontro o ex-aluno, quando... É muito legal. Legal demais. Eu acho que a profissão, junto com a medicina, das que eu mais admiro, assim, é a pedagogia, o professor e o médico, né? Em geral, cada um por uma razão. E o médico, obviamente, é valorizado e o professor, nada, né? Ultimamente piorou, né? Tem essa conversa nova da reforma do ensino, né? A maior crítica, acho que é não ouvir os professores. Não sei se você já tem opinião formada sobre isso. Na verdade, os professores não têm voz nem na educação, né? Porque, assim, economista fala de educação, médico fala de educação, administrador político, todo mundo fala de educação, psicólogo e tal. Tudo bem, é legal receber contribuição, mas eu acho que quem tem que falar de educação é o professor. Porque a ciência, né, é do professor. E ele não é ouvido. Então, você vê, por exemplo, outro dia eu vi um podcast lá sobre, não sei, alguma coisa tipo Sala dos Professores, não tem um professor falando. Nossa, eu falei, sério? gente, como é que chama Sala dos Professores se não tem professor, né? Ou qualquer coisa relacionada à educação, às vezes não chama educação. A própria neurociência. E muitas vezes a neurociência aplicada à educação não tem um pedagogo lá falando. E aí você fala, como é que o biólogo, o veterinário, o médico está falando de educação, escrevendo livro? Legal, tá bom, é uma boa contribuição, o cara estudou para isso. Mas uma credibilidade, né? Credibilidade, sabe? né? Fala com o professor. Porque eu acho que se ouve muito pouco. O próprio professor, às vezes, dá mais valor para alguém de outra área falando de educação do que para um pedagogo. Então, muitas vezes eu gosto de falar que eu sou pedagoga, que eu sou professora. Quer me ouvir como professora, porque, de verdade, assim, eu acho que é o meu maior valor, né? E o maior orgulho também, né? Não fosse isso, acho que a neurociência não tinha entrado do jeito que entrou na sua vida. Para mim, não, né?
Porque eu não ia estudar, não ia ser pesquisadora ali, né? Acho que... E o que você acha que os professores estão falhando? Porque assim, o governo falha de não ouvir. Mas também o professor tem a culpa dele, certo? Porque ninguém tá errando sozinho ali. A abordagem está sendo errada. O que você acha? Você tem alguma opinião sobre isso? Onde está errando? Eu tenho muitas. Na Tem verdade... mais uns 40 minutos, se tudo quiser. bem, a gente fala. Na verdade, assim, eu acho que é uma questão de autoestima mesmo, sabe? Eu acho de não importante. se empoderar. É diferente quando tem. De pegar o lugar de fala e de falar assim, aqui é meu quadrado. Eu acho que tem essa questão. E tem professor mesmo que quer a sala de aula como vingança, sabe? Me ferrei na sala de aula, agora eu vou fazer você sofrer também. Tem isso. Tem isso? Tem professor que não faz o que deveria fazer. Não gosta de estudar, não gosta de ler, não quer comprar um livro, não quer fazer um curso. Quer fazer o quadradinho lá com conteúdo a vida toda. Tá bom, eu leio o capítulo, não sai disso ali. Sabe? Tem uns que são acomodados mesmo. Então, tem os dois lados, né? E eu acho que, numa questão mais política, acho que falta professores se colocarem. Então, tem a bancada da educação, tem um pessoal bacana ali na bancada da educação, mas eu acho que falta professor na bancada da educação também, sabe? Talvez não como político, mas dependendo, assim, sendo ouvido. Né? Então, os deputados federais que são da bancada de educação podem ouvir os professores, né? Trazer os professores para ouvir. Né? Os jornalistas que falam de educação, às vezes chamam um médico, chamam um veterinário, chamam outra pessoa e não chamam o professor para falar de educação. Mas os nomes relevantes nessa área, eles são atuantes em prol disso? Da educação? Da reforma, vamos supor assim, de tocar no... quase, vamos supor assim, eu não acho da que... BNCC? Que você está falando? Não, eu nem tenho esse conhecimento, tá? Eu tô falando assim, de gente relevante na área mesmo, de quase que fazer um papel... não é o que eu concordo do jeito que eu vou falar, mas quase militar, entendeu? Eu tô falando assim, de um jeito de chegar lá e realmente ir pra batalha lá com o governo e não ficar só dando carteirada pro povo. Na verdade, o governo começou a LDB em 96, lá com LDB, Henrique, desculpa. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Uhum. E a última a anterior era de 71 e a última é de 96. Nossa. Ela trouxe um pessoal bem legal, assim, que fez uma fundamentação teórica bacana. E aí depois eles lançaram os parâmetros curriculares nacionais e agora a BNCC. E esse conjunto de regras, né, de normatização aí, deixa uma flexibilidade. O problema é que você tem muita grana, muito comércio nisso tudo. Então, assim, se engessa um pouco por conta de editoras de livros que se vende, né? Então, engessa um pouquinho. Como se entra num vestibular, se engessa mais um pouquinho. Então, como é que você vai fazer um ensino médio que não precisa de um cursinho? Você vai acabar com os cursinhos? Né? Então, se dá uma ênfase no conteúdo para entrar no vestibular, para também... tem um pool ali de cursinho que movimenta esse comércio. Né? Tem a tecnologia. Então, a tecnologia não como instrumento só, mas também como, se não tiver tecnologia, a sua escola não é legal. E aí também tem um comércio todo. Então, tem muita grana nisso. Né? Então, por exemplo, essas grandes feiras de educação, você vê muita tecnologia, muita escola bilíngue, né? Porque aprender inglês é importantíssimo. Ok, aprender inglês é importantíssimo, mas nada que, às vezes, o intercâmbio não resolva. Né? Vai resolver melhor, né? Então, às vezes o cara investe, às vezes o pai fala, não, mas vai naquela escola XYZ, vai ficar 5 horas por dia lá aprendendo inglês tal, porque é importante. É importantíssimo, mas de repente o intercâmbio vai resolver e vai ser mais barato para você, sabe? Não. Qual a escola que fala isso? Não vai falar. Não vai falar. Quer vender um CEO, ele quer que... dá para até mudar o título, colocar... Coloque seu filho aqui para formar um CEO. Por exemplo, se fosse qualquer outro Instagrammer, né, que tivesse 300 mil seguidores, você concorda que eu teria patrocínio? Que eu monetizaria? Uhum. Educação não monetiza. Não? Não. Caramba, Não tá tem. aí um ponto, hein? Não monetiza. Não tem. Nunca teve ninguém que te abordou e falou, peraí, eu quero colocar isso aqui, pô, você consegue... Eu acho que como um mercado tradicional não vai monetizar. É mais coisa de... vai ter que ser tecnologia e na fase de startup.
entendeu? Uhum. Porque é uma coisa que vai ter que realmente criar o ambiente. Não tá formado, entendeu? Quem vai se interessar pelo seu Instagram, talvez ainda nem exista. Mas A tem... agência ainda vai surgir. É. Né? Porque essas agências que falam com Instagramer ou com YouTuber e tal, elas falam, não, mas a gente é nichado para moda, para maquiagem. Por exemplo, se eu ou dançasse ou fizesse maquiagem e tal, eu teria patrocínio. Não, mas Então, com certeza. Mas às vezes eu fico pensando, quem podia me patrocinar? Mas, sim, eu uso shampoo, eu uso roupa, né? Acho que teria um monte de gente que poderia patrocinar, mas talvez eu não vendesse isso lá. Isso é verdade, né? Mas acho que eles têm que entender que quem te segue, que é o público que é, e, pô, são pais, grande parte, são educadores, são pesquisadores. Pô, será que não tem um produto que possa, né? É que as editoras, coitadas, estão mal das pernas, né? Que talvez fossem quem pudesse... Você consegue, assim, parceria. Tem editoras, por exemplo, que me mandam livros que eu gosto, aí eu falo lá e tal. Mas não monetização, não. Mas você hoje está caminhando a largos passos, já é uma influenciadora nessa parte da educação, neurociência, certo? Eu acho que... Talvez eu esteja militando, inclusive, né? Que você falou, quem é que vai militar para mudar essa coisa da educação? Talvez seja uma militância baseada em evidência científica, né? Estou dizendo, a forma como a gente está ensinando esses cérebros não funciona para esses cérebros, né? Eles não estão aprendendo. Então, assim, alguém vai ter que olhar e falar, nossa, o rei está nu. Né? Eu sou essa pessoa que estou dizendo, gente, o rei está pelado. Vocês estão vendo? Eu tô falando porque, assim, eu acho que se a gente pegar algum pedagogo, alguém que seja realmente de um nome relevante, só que mais velho e não esteja em rede social, eu acho que ele não vai conseguir ser ouvido ali onde tem que ser ouvido. Mas a formação de educadores ou profissionais da área relevante no digital, daí cria uma espécie de onda ali que pode incomodar lá. Você entendeu? Então aí talvez nós, digo, pessoas, cidadãos, criando uma atmosfera ali que lá na frente pode talvez apontar algum caminho. Eu não acho que é hoje. Eu acho que está em formação como todo o resto, que está em uma grande mudança, né? E essa coisa de patrocínio, eu acho que deve... Dificilmente não tem. Eu acho que é mesmo entender ainda, talvez até... Porque o que eu vejo você hoje, eu acho que até você está em formação. Entendeu? Porque você saiu lá da parte organizacional, vamos dizer assim, lá de dentro da instituição da escola, está criando o seu consultório, que você vai entender agora cada vez... É tipo a gente aqui, a gente começou o podcast sem saber o que era e agora a gente está criando identidade. Você vai criar a sua... Quando tiver ela firme, vai ficar mais claro quem que pode realmente ter você como... vai ser um jeito de vender como embaixadora. Para embaixador eu já tenho uma outra coisa aqui. Então, mas assim, então não é assim patrocinar você só. É realmente você talvez gerar um conteúdo para uma marca, entendeu? Não é só apresentar lá, é realmente você usar o seu conhecimento a favor de tal empresa. O que aconteceu também com a educação é que vieram muitas empresas de fora e compraram as escolas. Ah, né? sim. Então, você tem grandes empresas que compraram as escolas, compraram as editoras, compraram... E aí vem a coisa bem... O pacote todo feito ali, né? Fechado ali. Mas que essa ausência de patrocínio não te desestimule, porque seu conteúdo é muito importante, continue e não pare. Eu acho que não, né? Porque eu continuo, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo que, pelo jeito que você se apresentou aqui desde o início, é muito claro que ela gosta disso, entendeu? Ela tem ela tem um tino pra isso. Agora, É paixão mesmo, né? É vocação. São pessoas, tá? São pessoas, assim, tô falando assim, você gosta de pessoas. Eu gosto de Isso já acho que um dos principais fatores. Quando você falou que vê uma rede de ensino lá de fora com uma caixa e quer colocar todo mundo lá dentro, não tem ninguém que questiona ele não ver o negócio aqui, mas entender
a cultura, a educação e a população daqui e não trazer o dele e querer encaixar todo mundo dentro? Não, porque a gente não é um país muito bairrista, A né? gente é o vira-lata. A gente gosta do negócio, ainda mais tem inglês no meio, aí a gente acha lindo, né? Então, meus filhos falam inglês, eles, sabe, às vezes eles me corrigem, eu falo assim, pelo menos eu pude pagar o inglês para vocês, não falar, me corrigirem, né? Porque eu sou péssima nisso. Mas eu leio inglês, né? Entendo, e talvez eu precisasse de inglês na minha escola e isso seria um valor para mim, eu acho legal ter, sabe, não sou contra. Mas eu acho que quando vem assim, é de fora, tal, a gente parece que dá mais valor, sabe? Eu acho que... Agora, você estava me falando de pedagogos relevantes. Eu fiquei pensando quem era da pedagogia, assim, que difícil, né? Você. Então, isso que eu tô falando. Mas tem será o Mário que... Sérgio Cortella, que fala para pedagogia, mas ele é filósofo, né? Mas será que você não tá... Pode ser um caminho seu, talvez. Tô falando porque você trabalha com pesquisa. Então, isso realmente ele vai trazer sempre um questionamento novo e não ficar mamando da mesma teta. Vamos falar assim, sabe? Então, aí, acho que aí, quando você vai fazendo isso, você aumenta o seu passe. Vamos dizer que você gosta de futebol, é do seu passe do seu valor. Aí, talvez seja lá você tornando... Será? Será que você começou aqui? Eu acho que a gente tá falando... Eu vou pensar uma consultoria Tenho pra duas conclusões. Primeiro que a gente tá falando com o principal nome no tema no Brasil. Olha eu, hein? Você está valorizando meu passe, né? Lógico. Tá bom. E muito. E segunda conclusão é que, assim, cara, eu fico pensando, né? A gente falou aqui e tal. Poxa, essas crianças não estão sabendo aprender. A culpa... Que geração, né? Nossa, que péssima geração. A geração da dança. Todo mundo reclama quando Não, peraí, mas... Então você não está aprendendo, não está sabendo aprender, alguém não está sabendo ensinar. Então o problema são os professores. Esses professores não estão sabendo ensinar. Não, os professores precisam aprender a ensinar, certo? Então o problema está em alguém que a gente não sabe, talvez não saiba identificar e apontar exatamente quem. Porque não tem um culpado. Lembra da aldeia? A culpa é da aldeia toda. Então, é da sociedade que não valoriza o professor, é da sociedade, dos pais que não dão atenção suficiente no ensino, não desenvolve essas crianças, é da escola como instituição mesmo, que não investe na formação dos professores, porque o investimento de formação de professor, de trazer palestras, de trazer formação, eu faço formação em algumas escolas, né? E, assim, é alto investimento. Né? Não é barato você trazer gente de fora, fazer palestra, fazer curso, comprar livro. Um livro é caro. E aí você paga pouco para o cara e quer que ele leia livro. Sabe? É meio difícil. Eu ia na biblioteca, era rato de biblioteca, quando não tinha dinheiro. Hoje em dia eu tenho uns livros. Né? Uns eu ganho de graça e fico feliz. Recebidinho. Mas eu acho... Só para concluir... Mas é um todo, sabe? Mas vontade política, a solução... que não tem. Não, vontade política é zero. Sério. A gente não sabe de quem é a culpa, mas a gente sabe aonde é a solução. A solução, para mim, está na figura do educador, do professor. Putz, se sabe onde é que se resolve, né? Por que não se resolve? A pergunta de R$1 milhão. Por que não resolve? Não, eu vou um pouco além, tá? Eu acho que, assim, geralmente, como pessoas, assim, eu acho que sempre o problema parte muito da comunicação mal feita, né? Eu vou muito por esse lado. Só que, assim, eu acho que não dá pra ir por esse seu caminho, Roger, porque... justamente o que ela puxou antes, dos interesses, entendeu? E, por exemplo, se você exigir alguma coisa do professor, sendo que ele não tem nenhum resguardo ali do básico mesmo dele, assim, sabe? Porque ele realmente é muito desvalorizado. Ele tem que trabalhar em 3, 4 escolas para ganhar o mínimo. O cara não tem nem tempo, nem... Se ele quisesse militar, ele não tinha sei ninguém. Que para boa parte do poder público, você ter uma sociedade ignorante faz sentido. Faz sentido. Total. E um professor também, é bom que ele só saiba aquele conteúdinho. Não pense além, né? Eu sei também tem muita coisa de ideologia nas instituições de ensino que tanto acaba... Tanto de direita quanto de esquerda, né? A gente tem que vai deixar bem claro. Exato. Né? Não estou dizendo exatamente qual, mas as duas linhas... São presentes mesmo. São presentes. Mas, tem uma porrada de interesse. Porque também é uma sacanagem, porque o adulto ali sabe o quanto aquele cérebro do adolescente é um cérebro fértil quando a gente só desenvolve o córtex pré-frontal lá pelos 20 e poucos anos, tá?
E ele é meio responsável pelo juízo, sabe? De pensar antes de agir, de você raciocinar e tal. E quando você tem... Peraí, importante. Até os 25 anos, você ainda não tem ele totalmente desenvolvido? Começa lá na educação infantil e acaba 25, 26 anos. Uma dúvida agora, apesar de parecer piada, é de verdade. E tem a diferença do masculino e feminino nisso? Não. Olha, o cérebro masculino e feminino é muito parecido. É? Muito parecido. A diferença, assim, é minúscula, assim. É que um tem pelo e o outro não. Aqueles assim, né? Mas, na verdade, assim, as mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Os homens têm um pouco mais de neurônios, mas fazem a mesma coisa que as mulheres, às vezes menos, inclusive, com mais neurônio. Mas não quer dizer muita coisa. Então, isso foi sacanagem minha. Não, eu percebi você olhando pra mim com a cara meio sarcástica. Mas assim, Você pegou essa câmera? Pegou? Depois eu vou fazer um corte disso aí. Tá bom. Dá o troco. Vai usar contra mim. Vou postar como colaborativo. Aí você vai... Ela vai ter que postar junto. Mas assim, não existe uma diferença que você fale, nossa, uma diferença grande entre os cérebros. Não. Existe, como os cérebros nascem basicamente iguais, homem, mulher, gay, basicamente os cérebros são os mesmos. No seu desenvolvimento, você desenvolve mais algumas áreas que são estimuladas. Então, por exemplo, normalmente nos homens a área motora é mais estimulada. E normalmente nas mulheres a área de linguagem é mais estimulada. Por isso que a menina fala mais cedo caramba, e o menino geralmente é mais esportista, vamos dizer assim. E aí fala, amadurece antes, amadurece depois. Não, é estímulo. Mas gente, o córtex mesmo que você estava falando e eu te cortei é os 25. Não, é os 25, E aí até lá você vai criando algumas coisas para que você tenha mais juízo, mesmo os valores socioemocionais. Até lá você ainda é meio adolescente, sabe? É vida louca, para algumas coisas. Também. Mas o adulto também, às vezes age no impulso, às vezes, né? Agora, o cara pode ter o córtex pré-frontal desenvolvido e não ter, por exemplo, o controle inibitório. Pode agir no impulso sempre, sabe? Não desenvolveu aquela habilidade. E isso também... o especialista em neurociência, o psicopedagogo pode trabalhar. Tem pessoas que trabalham o desenvolvimento das funções executivas. Então, o seu trabalho nessa nova fase não é limitado à educação para crianças, ela vai... É que eu gosto de adolescente. Todo mundo acha que é meio doido isso, mas eu gosto dos adolescentes. Porque é a fase de transição, vamos dizer, de formação? Porque eu acho eles, assim, brilhantes. Porque eu acho que eles têm um senso de justiça diferente de todos nós, sabe? Se você é justo, se você fala e faz, ele te leva a sério e gosta de você, sabe? Eu vejo assim que tem uma beleza na adolescência, o pessoal chama de aborrecência, eu não sei por quê, porque tem uma beleza do cara começar a criar ideias próprias. Eu lembro de ver meus filhos, assim, ver eles... quando eles começavam a conversar com os amigos, assim, e eles falavam alguma coisa, eu falava, yes, deu certo, sabe? Ele tá pensando, sabe? E eu aprendo muito com meus filhos, mas eu aprendo, assim, todos os dias. E eu não só essas questões mais assim, de como eu tenho que chamar o cara, ele, ela, e, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, essas questões mais, né? Mais atuais, vamos dizer assim. Eu falei num papo aqui que meu filho me dá aula disso. Então, a gente não aprende. Eles são demais, assim. Eu gosto muito dessa criatividade que eles têm, dessas ideias. E eu peço conselho direto para eles. Eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, porque eles já não me ouvem mais. Eu dei aula de escultura, né? Eu dava aula, eu só aprendia. Nossa, eu só aprendi. Eu aprendi muito, muito, muito e ensinei pouco, pra falar a verdade, tá? É que pelo menos eu acho que ensinei pouco. Mas, nossa, eu aprendi muito. Eu ia fazer alguma outra pergunta. Você acha que... Então, por exemplo, um adulto desconfiado, por exemplo, você acha que ele parte não da infância, mas é muito mais da adolescência? Você consegue pensar alguma coisa assim? Aí é uma coisa de situações, autoestima, né? De situação do que viveu, né? Às vezes é inseguro, às vezes é alguma coisa que aconteceu na infância, às vezes que você nem sabe, né? De você não confiar nos outros. Talvez, às vezes, até a figura paterna e materna não te deram a segurança que você precisava e aí você se torna desconfiado com todo mundo. Porque mas geralmente é isso, né? As figuras mais importantes que deviam te dar o suporte, segurança ali não te deram, né? Você
fica com o pé atrás com todo mundo, né? Tá sem referência, né? Né? Isso pensando bem, é bem isso mesmo. Lá atrás a pergunta foi até meio vaga Mas demais. às vezes, por exemplo, as lambadas que a vida dá, você vai ficando desconfiado, né? É. Agora, a gente vê como fácil a adolescente. A adolescência não é fácil. Porque, assim, é a primeira vez que você olha para uma pessoa e se apaixona, e você não sabe se ela vai gostar do jeito que você é, e seu corpo está crescendo, sua voz está engrossando, né? No caso dos meninos. Às vezes tem uns pelos onde não devia ter, né? Então, assim, a menina também tem umas mudanças físicas que não estava acostumada. Enfim, você fica inseguro com tudo, né? E aí você tem que descobrir ali o que você vai ser da vida. E isso eu acho demais, Nossa, assim. você puxou uma coisa que eu toda vez falo. Vou falar minha opinião. Eu sou totalmente contra sair do terceiro ano e emendar cursinho ou faculdade. Para mim, hoje, a solução melhor que eu acho, se tiver que ter alguma atividade, é intercâmbio. Assim, se tiver. Porque às vezes ele nem precisa ter, precisa só de um tempo para ele entender mais ele mesmo ali. O ideal nessa seria fase. isso, né? Em Israel é feito isso. Você tem um ano, depois que você acaba o ensino médio, você tem um ano para... Ou vai para o exército, ou vai fazer mochilão e tal, e depois eles voltam e vão para a faculdade. Só que como é o ingresso na faculdade aqui nesse país? Conteúdo. Aí os caras estão com conteúdo fresco, passam um ano no mochilão, voltam e tem que fazer cursinho. Você entendeu que o esquema de ingresso no vestibular também não ajuda a esse amadurecimento? Porque você... Por exemplo, o meu filho do meio entrou com 17 anos, sem cursinho na Poli. Ele era uma criança quando entrou na Poli. E eu pensava, gente, vai ter festa, vai ter... E ele é um bebê lá, né? Mas assim... Não tinha maturidade, ele devia mesmo sair, né? Fazer... Agora, por exemplo, que a gente está pegando recortado em quem tem condições. A gente olhar para a grande maioria da sociedade que não tem condições. Então, pior ainda. Aí será que não era sair de lá e dar realmente uma importância grande e criar oficinas? Ou que se fosse alguma... Ensino técnico. Eu digo até assim, um trabalho realmente que fosse gasto em uma empresa feita... Como que chama? Quando na faculdade tem tipo a... Tipo trainee, assim, empresa... Mas na faculdade, como chama quando tem um pessoal lá da... Caramba, esqueci o nome. Tem tipo empresa lá dentro formada pelo... Mais ou menos isso. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco, assim. Que pega os alunos ali e eles que coordenam o curso, vamos dizer assim. Eu não esqueci o nome disso. Aí ele... Você lembra? A gente tirava xerox no lugar lá. O da diretório acadêmico? Tá. Sabe, alguma coisa parecida com isso, mas assim, por exemplo, saiu lá da escola e criam uma... se fosse vamos supor, uma empresa que faz caneco aqui, decorado, por exemplo. Só que, sabe, em vez de pegar e botar a faculdade, fosse mais assim, estimular a começar a trabalhar em algumas coisas ali. Eu acho que com incentivo era bom se tivesse do governo. Para ser uma coisa... É privado também, sabe? De fomentar ele trabalhar para ele saber onde que ele vai, em vez de pegar... Você sabe que Nova York fez um negócio desse, teve uma iniciativa, porque estava terminando, não tinha mais professor. Ninguém queria ser professor em Nova York. Nossa, eu lembro dessa história mais ou menos. É o Teacher for All que eles fizeram lá. Então, eram empresas privadas, tipo Microsoft, essas empresas, que bancavam durante um ano, as pessoas saíam da faculdade, ficavam um ano sendo professores. Porque lá, qualquer um que tem graduação pode ser professor. Né? Não precisa... Eles partem do pressuposto que se você estudou toda aquela matéria, você pode dar aula. Né? Então, falta um pouco de didática no negócio, mas rende bons filmes para Hollywood, né? Você aprende. Então, ali, eles iam e ficavam um ano. E muitos se apaixonavam e acabavam ficando. Isso é um ponto, né? Que poderia ter uma iniciativa e a gente... o professor é um mico-leão dourado, é uma espécie de extinção. Brevemente, a gente não terá alguns professores de algumas matérias. Matemática, geografia já está desaparecendo. Teve uma pesquisa disso, não teve? Eu publiquei um post sobre isso, que até, acho que 2030, não vai ter professor para todo mundo. No mundo, não é só aqui. E um modelo, por exemplo, de economia, de sociedade, mais ou menos como a Alemanha. Então, o cara que faz caneca, ele vai ganhar 30% menos
do que o cara que fez medicina. Não tem uma diferença salarial tão grande, também estimularia a pessoa a ir para um nível técnico. Porque, às vezes, o cara não é o cara que quer ser médico ou que quer ser pesquisador, cientista, ou, sabe? Ele é o cara que gosta de fazer caneco, ele é o cara que gosta de trabalhar na açougue. E tão importante quanto, né? Exato, e tem que ter uma vida... É o cara que faz faxina, sabe? E ele tem que ter uma vida justa. Né? Então, essa diferença... Pode até ter uma diferença para quem estudou mais, mas não tão grande como é aqui. Aqui chega a 150% ou mais em alguns casos. Né? Então, é muita diferença. E aí que você cria um abismo social que é injusto. Né? A sociedade fica muito injusta. Por isso que o cara não vai perder um ano fazendo a caneca, porque ele quer entrar no mercado de trabalho e quer ganhar grana. Ele quer ser um traineezinho ali de um banco ou de uma multinacional que já vai partir dos 15 mil, né? 10 mil, enche os olhos. Eu acho que, voltando a isso aí, eu concordo, mas falta... O terceiro ano acabou ser uma coisa mais prática e menos teórica. Já que não está fazendo oficina antes, chega nesse estágio aí, faz alguma... Eu não sei qual que... Não tenho exemplos, tá? Mas é uma coisa mais você tem que mudar o vestibular. Uma coisa... porque é uma coisa muito de... Mas eu tô falando assim, até de... mais próximo da vida adulta, assim, de tipo, criar responsabilidade de gerar a própria renda, nem que seja uma porcentagem, sabe? De dar um valor pro dinheiro, de tudo ali, assim. Porque... Podia ter projeto mesmo, de criar startups, uma incubadora, uma coisa assim, que seria... Às vezes talvez até tenha, isso, né, cara? Se ela falou que não tem? Deve ter, mas... Tem. Você com 25 anos, que você tem o juízo completamente formado, mais ou menos, cara, você vai escolher o que você vai fazer pro resto da vida, é muito difícil. Vai. Então, mas eu acho que na verdade, não existe mais pro resto da vida, né? Não existe. Porque hoje em dia a neurociência mesmo vem com long life learning, né? Que você aprende durante a vida. E como a gente está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou, a gente vai ter várias profissões durante a vida. Não existe mais aquilo, você é advogado até o fim da vida. Você pode ir migrando. Eu sou prova disso. Eu também. Mas 55 anos e eu pensando em começar uma vida nova, né? Você virando influencer, já estava até pensando na dancinha, ela falou. Mas o que eu estava falando é que, assim, tudo bem, 25 anos que vai estar, mas eu acho que é melhor já começar a ação para ver algum caminho ali do que justamente nos 18 anos... na teoria, escolher um caminho que fatalmente pode mudar, entendeu? Acho que a ação é melhor do que uma coisa mais prática e menos teórica, ela vai te dar as respostas talvez antes do que você pode fazer. Os nãos são importantes, sabe? Assim, mas é na escola que devia ter um não antes. Eu concordo. É na escola que você devia bater a cabeça antes, né? Aprender, não na vida. É que eu acho... Claro, não dá para resolver tudo, mas eu acho que dá para treinar algumas coisas que a escola não ensina para a vida. Né? Coisas comerciais mesmo, domésticas, né? De estrutura mesmo financeira, de uma empresa, de uma... criativas, enfim, é um monte de coisa que falta. É que eu estava pensando, assim, realmente eu acho bem... já achava, agora a gente conversando mais ainda, que essa primeira fase, vamos dizer, da formação, até uns 17, eu estou colocando aqui, vai ser difícil mexer. Vai ser muito difícil mexer. Mas, ele, quando chega no 17 para a faculdade, ele tem um gap que às vezes até o espaço físico de uma instituição que ele não é faculdade. E talvez a mudança encaixar ali cumpre um papel de que deveria ter sido antes, mas ali já está tudo feito, interesses, e tá realmente arcaico e difícil. Talvez fosse mais fácil nesse intervalinho ali tentar botar um... Tem gente que tenta, né? Essas empresas de intercâmbio, aí tem um cursinho, mas o cursinho bota mais ainda. Às vezes. Não, é que eu tô falando mais como agora mais inclusivo, sabe? Porque assim, realmente tem intercâmbio lá, pensando mais no povo daqui que não tem... Mas eu penso assim, como a escola... o pessoal fala de bullying, né? Mas a escola erra muito nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, como não inclui. Não inclui. Mais que tem a lei da inclusão, tal, mas você vê as pessoas LGBT sofrem na escola. Eu acho que não existe uma conversa assim. Aí a escola acha assim, eu vou dar uma palestra sobre bullying e resolvo. Ou o professor tal vai falar sobre bullying. Não resolve uma palestra.
É uma mudança de pensamento. De cultura da própria cultura. escola, cada uma, né? Mas foi muito legal tocar nesse assunto, porque você disse que ficou 30 e quantos anos? 38. Você viu... Nossa, pior que alarme. Você viu uma mudança em relação a isso, da inclusão? Porque você pegou 38 anos, você pegou lá atrás e uma formação hoje que é diferente, assim, tá mudando. Você conseguiu enxergar uma boa mudança? Sim, eu trabalhei com uma mudança, assim, que eu... Por exemplo, quando eu comecei a carreira, eu achava, por exemplo, que uma criança com síndrome de Down, e era o pensamento da época, tinha uma deficiência mental ali que não aprendia. Esse era o pensamento de todo mundo, né? Então, a pessoa que tinha síndrome de Down, ela ficava excluída dessa sociedade como uma doença e não ia aprender. E eu cheguei a alfabetizar e ser orientadora de crianças com síndrome de Down, que hoje uma é atriz, né? Vocês devem, não sei se é da época de vocês, talvez, não sei. A Clarinha da novela, ela chama Joana Mucarzel, ela foi minha aluna lá no Dante. E eu alfabetizei, eu era orientadora e ela se alfabetizou lá. Então, assim, quando a Joana, por exemplo, foi muito legal de ver. Né? Ela alfabetizando, ela crescendo. A gente fez todo um projeto ali para que... porque você tem outros objetivos iniciais. Então, por exemplo, enquanto todo mundo tem facilidade ali motora, as crianças com síndrome de Down têm um pouco de dificuldade. Então, você alfabetiza de outra forma. Então, a gente pegou, por exemplo, uma caixa... Sabe aquelas que guardam linha de bordado? E a gente fez um monte de letrinha A, um monte de letrinha B, e ela colava na época. Ao invés de ter que escrever. Porque senão a gente ia perder tempo com a parte motora e ela não ia aprender a escrever. Então, a gente fazia de outras formas. Você teve que usar muito a criatividade, né? Isso foi quase que uma pesquisa sua? Foi um aprendizado. A gente pesquisava muito, a professora, eu, a equipe toda, e a gente tinha os especialistas dela, o Dr. Zam, tinha uma moça que era uma psicomotricista que trabalhava com ela, que trouxe um monte de coisa legal. Por exemplo, uma das coisas, ela ficava com o pezinho balançando, e a moça falou, não, coloca duas... tinha aquela lista telefônica embaixo para ela ter o pé, porque você tem que ter o pé firme no chão para ter essa concentração maior, porque você não tem o pé no chão, desconcentra, tal. Então, assim, eu aprendi um monte de coisa com essa diminui o estímulo para ela focar mais ainda no outro. Aí eu tive autista, tive então, mas TDAH. Ela em específico, ela foi uma novela da Globo, é isso? Ela fez uma novela da Globo com a Regina Duarte, acho que E foi. que ano que foi? Você lembra mais ou menos? Não. Não lembro. E não foi usado como um case pra nada isso aí. Ela só virou ali. Outros tempos, né? Tá precisando fazer de novo então, né? Isso aí. Porque hoje tem a cultura de realmente explorar mais isso. Porque tem todo um movimento para fazer ela estar apta a cumprir esse papel e não foi usado nada, né? Hoje com rede social, ia ser um adianto muito grande para informação para outros, né? Eu tenho um aluno que também estudou comigo no Dante, que ele está super bem agora, ele tem paralisia cerebral, e a gente vai fazer uma live semana que vem com ele. Que legal! E ele vai contar o que ele faz. A vida, outro dia ele pulou de paraquedas. Nossa, é casado, já tem uma empresa e tal. Sério? Que legal, hein? Muito legal. Bacana mesmo. Bom ver, né, que não existe limitação, né? Existe... pessoas interessadas. Aí dá certo... Então, mas devia ser a regra das escolas, né? Dá certo quando você tem uma equipe que se mobiliza e gosta e brilha os olhos e fala, vou ensinar esse aluno, sabe? Mas tinha que dar certo para todo mundo o tempo todo. A pessoa quer colocar ele na caixa com todo mundo, sendo que cada indivíduo é de um jeito. E quem tem necessidades especiais, requer mais necessidades especiais. Mas eu tava até puxando, assim, na minha mente aqui, no meu córtex, sabe? Não sei. Sabe aquela parte, né? Relaxa. Foi aquela lá, Então, porque realmente o que a gente tá, talvez... É um caminho que a gente está fazendo, né? É o debate mesmo, puxar esse pessoal porque quantas vezes você foi em podcast? Eu acho que é o
terceiro. Eu vi lá que você faz um conteúdo. E assim, tá ficando cada vez mais frequente, certo? Tá. Então, porque assim, depois você vai em um, aí vai pra outro e tal, e o que falta realmente é o que tá mais fácil pra fazer hoje é criar o debate, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente tem orgulho, eu tenho orgulho, o Roger também, é que a gente sai daqui, a gente chega muito, graças a Deus, cru pro pessoal que tá em casa, assim, e consegue tirar bastante informação legal, né? Chega o caminhão Ele vazio não e queria vai nem embora falar com ele cheio. comigo. Quando chegou, ele falou, não vou te perguntar nada, que eu vou deixar pra perguntar tudo É. lá. Eu falei, gente... Às vezes a gente tem uns pré-podcasts aqui, assim, que a gente começa a falar Mas e tava começa a rolando. história, você fala, não, para, segura, guarda o conteúdo, pelo amor de Deus, que isso é É. super interessante. Não, e é bom você ir construindo, né, a Uhum. narrativa junto. É. E você guarda, porque o cérebro é o que você falou lá do gancho da sua filha, né? Que você, Uhum. você vai criando historinhas ou coisas Analogias, que você... né? Analogias e tal. História também faz com que você aprenda, né? E você criar uma história, um storytelling mesmo. Né? Que Não, total. É. É essencial. faz E- toda e- a diferença. E aqui é bom que vai guardar porque vai pro YouTube, né? Vai pro vai Spotify, ficar- Deezer, Vai ficar, vai Castbox. ficar. Agora vocês têm que falar dos meus outros dois, porque sabe que lá eles falam da minha sacanagem, eles acham que eu gosto mais do Matheus, que vocês mandaram recado pra ele. Ah, verdade. tá. Eles É falam o nome assim, dos o outros. Matheus morou na Itália há 2 anos. Aí eu Uhum. falava assim, e tem o Rodrigo, o Léo e tal, e o Matheus que morou na Itália. Aí eles falam assim, você Você gosta mais do Matheus porque ele morou na É Itália. Matheus, Rodrigo e Léo? É. Matheus, Eu falava Rodrigo assim, e é Léo. verdade, eu gosto mais do Matheus porque ele morou na Itália. É igual, como chama aquela lá que foi pro Canadá? A Luísa. Luísa, tipo a Luísa. Menos do a Luísa Canadá, que foi pro Canadá. É, exatamente. Matheus Então, e Léo, falta o Rodrigo e o Léo. É. Rodrigo e Léo. Quando eles reclamarem, eles vão ver até o ponto que a gente falou do Matheus, eles E aí vão vou reclamar e desligar. falar, não, assiste até o final que a gente vai falar de vocês. falar de Então, vocês. Rodrigo e Léo Foi também. proposital, viu? Pra segurar a Mas audiência. o da Poli é o Matheus? É. Ela falou 2 vezes do Matheus. Então. O Rodrigo e Léo, eu concordo com vocês. Tamo O junto. Rodrigo é o que faz ilustração, que eu tava falando. Ah, é? É o mais velho. Legal. E o Léo faz cinema. É só, Ah, só bacana. arte, hein? Todos os artistas, ó. Todos os Todos os artistas. artistas. Caminharam pra essa área. Eu tinha só mais uma coisa pra falar aqui. Por exemplo, você falou que você gosta muito de futebol, seu marido é gremista e tal. Não, e você... meu marido é São Paulino. Ah, é São Paulino. Quem que é? Gremista irmãos. é minha mãe É, e meu mãe. irmão. Mas você falou que torce mais contra o Grêmio do que a favor do... Porque meu pai é do Internacional e minha irmã também e eu. Ah, entendi. O filho da minha irmã é gremista. Olha que sacanagem também. Mas, por exemplo, se você hoje, o Inter jogar contra o Red Bull, que tem aquele seu ex-aluno lá, aí você vai torcer pra Desculpa, meu quem? aluno, eu vou torcer pro Inter. E só mais uma coisa, você... Não, eu torci pro Inter, não torci pro São Paulo com o jogo. E meu marido era São Paulino, meu sogro. Meus filhos não gostam muito de futebol, assim, eles não curtem. Eles gostam mais de basquete. Então, mais videogame. atuais, né? Ontem estavam enlouquecidos por Quais as Zelda. idades? Quais as idades deles? O Rodrigo tem 30, o Matheus tem 27, vai fazer 28 agora em julho, e o Léo tem 20. É por isso que gosta de basquete, né? Porque essa geração também, eles até, inclusive, tem uma geração que ele tá deixando de torcer para clube do Brasil para torcer pro de fora. Você viu isso? Fora, né? Aí, futebol também, você vê tanto rolo, tanto escândalo aí de aposta. Agora eu tô Perde a desestimuladaço graça. com futebol. Então, nem- eu já fui mais fanática, assim, sabe? Agora, às vezes, eu nem acompanho direito, assim. Eu já fui mais de acompanhar. Porque eu acho muita... É. Você tem mais alguma questão? Senão Não, eu vou eu fazer posso- uma para encerrar aqui. Ah, eu ia fazer pra encerrar. Então faça. Então, faz duas Não, pra encerrar. faça. Deixa eu fazer, depois você faz, tá? Não, e se você fizer aqui, eu ia fazer? Não, você não vai fazer. Quinta Olha série. que eu ia fazer. Olha, me lembrei mais uma. Essa 3. piada do homem de quinta série faz sentido ou teria que ser séries menores? Tipo, não é quinta série nunca acaba pro homem. Tipo essa pergunta aqui. Ele não é de Não, acho que quinta a série quinta ou série- poderia ser Não, acho que a terceira? quinta série é boa. Tá bem porque adequado, eles né? ainda não estão lá no concreto, Uhum. não estão no abstrato, também no concretão. E são aqueles meninos que, para chamar a atenção, inclusive das meninas, eles fazem aquelas brincadeiras que as meninas olham. Besta. Aí eu falava para eles assim, vocês fazem essas brincadeiras querendo que elas olhem para vocês e elas não estão achando graça nenhuma. Vocês não estão entendendo. Então é quinta série mesmo. Geração série. pega ninguém. Mas às vezes também, se você quer humilhar o aluno, você fala assim, lá no jardim você devia fazer isso. Talvez. Então, será? Acho que a gente é quinta série. Eu ainda, vou me né? manter na quinta. pelo Não, menos. eu mais acho que é fácil. quinta série. Meu cérebro já está formado e não armazena mais nada. Agora, outra coisa. Você falou que nos podcasts de, sei lá, de ensino e educação falta um professor, né? E eu fiquei realmente incomodado
porque aqui não é papo de escada e não tem escada. E assim, e agora porque assim, ficou uma situação meio chata pra mim agora, assim, eu fiquei até, meu cérebro tá totalmente mas tem confuso. escada. Mas tem papo. Aqui, ó, é tem uma escada. Não, tô E a falando escada aqui. pode ser virtual. Ah, tá. assim, Fisicamente. Fisicamente Pode não ser tem. virtual, então tá sossegado, agora faz o seu. Era essa? É a pergunta da quinta Essa série. realmente eu não ia fazer. Essa não. Essa é da quinta série? Não, Essa acho que daqui. Aqui a tá minha é Ou é do jardim? tão menos engraçada, mas eu sempre gosto de pensar de fazer projeção do futuro, imaginar tal. O que você enxerga para o futuro da neurologia? Da neurociência. Neurociência aplicada à educação. Olha, fazer projeção assim é difícil, mas eu espero que as pessoas entendam mais que é o cérebro que aprende e aí a gente tem que saber como esse cérebro funciona, né, minimamente. Então, eu confio muito nas pesquisas que ainda vão surgir, porque o ser humano é uma coisa impressionante nesse negócio de pesquisa, né? E teve uma década do cérebro que os Estados Unidos financiou, botou bilhões lá, que foi de 2000 a 2010, mais ou menos. E, assim, bilhões foram investidos de dólares. Secou? Não tem mais? Não estão colocando mais? Então, tem menos, né? Mas lá tem ainda muito fomento com isso. E eu espero que a gente também, além de valorizar o professor, valorize o cientista, né? O pesquisador, que aqui foi tá terrível para quem faz pesquisa no Brasil. Mas você está continuando? Você vai com o consultório agora, você vai continuar nas pesquisas? Eu vou continuar com a divulgação científica. Se eu vou fazer pesquisa, eu não sei. Mas você quer? Eu gostaria de pesquisar alguma coisa com adolescentes. Eu acho que seria interessante, porque tem pouca pesquisa no mundo. Assim. Tem uma cobaia lá de 14 anos, se você quiser. Prontinho pra... Não, mas eu gosto de perguntar. Diego, ele quer que você seja cobaia. O que você tá achando disso? Não, ele vai gostar. Ele vai embarca. Gostar? Vai, tá embarca. Bom, ele tá é bonzinho, ele topa todos. Oh. Eu gosto de perguntar de futuro porque eu fico imaginando que isso aqui vai ficar. Né? A gente vai postar, vai ficar datado agora. Vai ficar datado agora, mas eu vou revisitar daqui a alguns anos e quero fazer a comparação. Pô, como que a gente está hoje, né, com a neurociência perto do que era? E eu vou ficar muito frustrado se não tiver evolução. Se o que você está projetando, infelizmente, não acontecer, se não tiver estímulo à pesquisa, ou em outras conversas que a gente teve aqui, se não mudar nada de coisas que precisam, entendeu? Dela eu falo o que eu espero. Tem aquela historinha clássica lá, que o cara chegou, foi na igreja, não tinha mudado muita coisa, foi não sei aonde, não tinha mudado muita coisa, foi na escola e falou, essa escola, tá tudo igual, né, do século... Sim, arcaico ali, então, tá assim, igualzinho. Às vezes eu tenho medo de que mesmo com tudo isso, as pessoas não entendam que tem que mudar, né? Mas eu espero que mude. Espero que mude, que seja mais... que seja lembrado o fim da educação, que é você ensinar para essa geração conteúdos que sejam importantes para ela aplicar na sociedade, né? Para o desenvolvimento dessa sociedade, para que essa sociedade seja mais justa, inclusiva, que seja uma sociedade que trabalhe de uma forma estruturada, né? Enfim, criativa, empreendedora. Mas teve aquele que você falou que você me ensinou aqui, L, não sei o que lá, tal, que você falou que que foi anos 70 e depois 96. Nossa, tá defasado o negócio, hein? Com os parâmetros e a BNCC, tá mais ou menos, mas tava na hora de fazer outra LDB. Era para ter feito, acho que é uns... Nem para ter correção ortográfica, mas precisa ter alguma coisa. Tem que parar e fazer de novo, né? Tá, e a minha expectativa... E tem que ouvir os professores para fazer essa LDB, você concorda? Sim. A minha expectativa em relação à evolução a esse tema, eu não espero nada... É mais focado em você, tá? É o seu crescimento da rede social. Porque os outros não vai resolver ali, entendeu? Eu espero daqui a um ano olhar, em vez de você estar com 350 mil, tá com 600, por exemplo. E você continuando falando. Nesse caminho, se a gente ficar esperando lá, não vai rolar. Então, a minha expectativa é que tenha muito mais seguidores e você continue falando. Isso. Tô exigindo... Agora, dentro do que você falou, assim, tomara que você consiga um patrocínio. Nem é uma coisa assim, você falou assim, se não conseguir o patrocínio, não desiste. Na verdade, nem é o patrocínio que eu gostaria. Eu gostaria de mais engajamento. Já tem engajamento, eu percebo isso, mas assim, as pessoas às vezes leem, não curtem, não comentam. Mas estão lendo, tá? Sim. Eu tô falando porque eu tenho um blog... Juro pra você, um blog antigo, acho que é começo dos anos 2000, eu escrevia pra ninguém, tá?
Eu sou lembrado até... Tem gente que me para hoje e fala... Eu lembro, eu era da época do blog. Que Um legal. monte. Só que tinha um comentário, às vezes nenhum. Daí você desistiu, mas o povo lia. Lia. Todo mundo falava, eu lia tudo, acompanhava. E, tipo, então tem... Agora é mais fácil e tem muito mais curtida hoje. Então tem gente lendo. Porque o blog não tinha gente que nem tinha computador e tava lendo. E hoje todo mundo tem celular. Sim. Então, acho que isso... E assim, realmente me chamou a atenção do engajamento seu lá. Então, eu acho que... tem que Mas eu queria, continuar. assim, eu peço, assim, sabe? Curte, compartilha. Não é. Não, acho que tem que ficar. Não custa, Até né? aqui, Só se aqui a gente ali, pede, né? putz, a gente tem uma quantidade de inscritos e uma quantidade de view que é incompatível. Tem muita gente que assiste isso aqui e não é inscrito. 80%, eu vi esse número, sabia? 80% de quem assiste o nosso conteúdo não é sequer inscrito no nosso canal. Mas eu tenho recebido bastante feedback. Sabe, eu todo dia tava saindo de casa, acho que eu falei, né? Eu parou um cara de moto do lado, eu fui ver um Cleiton. Cleiton, um abraço aí, aquele barbeiro. Ele falou, e aí, putz, ele não encontrava há muito tempo. Ele, parabéns, tô ouvindo podcast direto. Eu não sei se ele que segue. legal. Então vira e mexe tem um pessoal falando isso, eu acho que é legal. Sabe o que eu ia te pedir? Pra você falar suas redes sociais. Falar, porque a gente vai ouvir. porque a gente tava até estudando um pouco sobre isso. Falar porque ele tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox. Então, assim, e eles não vão ver na tela a sua rede social. Então a gente queria que você falasse. Como que te acham nas redes? Então, eu tenho um site, que é www.katiachedid.com.br, que já tem bastante tempo. Você pode, por favor, só soletrear o seu sobrenome? CHEDID. Toda vez que eu falo C, alguém escreve com S, mas é C de casa. E o Kátia com K. Kátia com Kátia K. com K. Kátia Chedid, né? Chedid. .com.br. E o último D é mudo. Uhum. E aí eu tenho um YouTube, que não tem quase nada. E um TikTok, que também não tem quase nada, que ainda não aprendi a dançar. Mas eu acho que é uma... Você acha que eu vou aprender? Não, eu acho que... Conteúdo sem ser dancinha tem algumas coisas. Tá, que Eu acho que talvez você tentar replicar mesmo. Fazer alguma Eu coisa. acho que principalmente você replicar lá. Aí você vai ter que aprender realmente o formato de lá, que é diferente, mas às vezes só replicar. Mas estou aprendendo, é bom pro cérebro aprender dançar? coisas novas. A dançar? Não, a replicar conteúdo. Tá. É que eu não tinha entendido. Cínico, né? E o Instagram? E o Instagram é @neurociência_e_educação. E aí tem o Kátia Chedid oficial. Porque muita gente pedia pra me seguir no meu particular. E lá eu coloco um monte de coisa, principalmente porque eu tenho minha família longe e tal. E aí então... E seu consultório, qual que vai ser o nome? É Didática Soluções Educacionais. Didática com K. Tá bom. Muito bom. Acho que é isso, né? É isso. Meu e da Cláudia Malheiros, que é com... É sócia sua? Sócia, é parceira. Tá, um abraço pra Cláudia então, né? Um abração pra Cláudia. É professora? É professora, foi orientadora também, 20 anos. Então estou indignado com a questão do professor aqui, agora fiquei pistola. E aí eu lembrei de uma curiosidade aleatória que eu fiz em algum tempo um teste vocacional e deu professor. Comunicador, professor, tem muito... Né? E aí eu me dei conta que assim, tudo que eu já fiz na vida, por algum tempo eu ensinei. Eu fui alguém que multiplicava conteúdo, então fez sentido depois de muitos e muitos anos. E nessa nossa conversa eu falei que eu admiro médico, professor e tal, mas sem professor não tem nem médico. Ou seja, a profissão mais importante que a gente tem na sociedade é o professor. Então valorizem professores. Gente. Mas isso é uma coisa que já houve bastante, né? Eu já ouvi bastante lugares a gente e só nada ouve, mudou. mas na prática e nada mudou. Não... Assim, se alguém que está assistindo aqui e puder se ligar nessa mensagem, acho que é a principal que eu queria deixar. Sem professor não se constrói nada, nação, sociedade, não se constrói sociedade. Então, era o meu recado que eu queria dar através de você, a quem agradeço muito aí por ter Gostou? Vindo aqui. Legal. Foi o melhor dos 3 que você já participou. Mentira, não precisa foi falar. Foi mais legal. Desculpa, meninas. Desculpa pelas perguntas de quinta série do Roger. Eu não fiz nenhuma. Hoje você tá bem mais quinta série que eu. Eu já tô na fase que ela gosta mais. Que você fez lá da escada, achei... Ruim, né?
E também eu queria falar aqui, assim, na gravação, desculpa pelo Fábio, tá? Ele tossiu 2 vezes ali, uma delas ela até virou. Muitas vezes. E eu ficava pensando assim, será que vai sair nesse negócio? Sai. Sai. Mas ele, Sai, se entrou aqui é porque saiu em algum lugar. Saiu, né? mas ele tá em formação ainda, tá? O Ele não córtex tem dele. 25, O córtex dele tá. Chega. Bateu a cabeça. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Valeu. Obrigado, gente. Eu dou tchau ali. Aqui, ó. Na do meio. Tchau. Dá tchau pra sua sócia. Agora o Fábio vai. Tchau, Clau. Agora o Fábio vai tirar foto. Tchau, Matheus. Ó, começou pelo Matheus. Matheus, Léo e Rodrigo. Rodrigo. O trio. Love you, meninos. Tchau, gente. Valeu. Foi o mais legal mesmo? Sumiu também? Também. No final? Sumiu. Sumiu em mim também. Ó, tá ruim, Além de mano. tossir. Um dos Eu gostei lados. dela. Ela falou, além É. de tossir, cortou meu áudio no final. Você tossiu, cortou. Falei, gente, fiquei surda. Só de um lado. O meu foi só de um lado. esquerda aqui. Eu sei É o que a é. tossida. Eu sei, posso falar o que é? A caixa.